E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o segundo episódio do nosso Politcast, um projeto que a gente começou lá no finalzinho de 2023. O nosso primeiro convidado foi o Dr. Luiz Bertoleto. Nós falamos sobre o que podia e o que não podia na pré-campanha. E de lá para cá a gente virou o ano de 2024, né? Viramos o ano e agora a gente está trazendo o nosso primeiro convidado de 2024, que é o meu amigo Márcio Oliveira. E a gente vai conhecer mais sobre esse cabra bom rio-branquense que tem muita história para contar para a gente. Então, pessoal, esse é o nosso amigo Márcio Oliveira. Márcio, é Márcio Oliveira de quê? Márcio Oliveira dos Santos. Dos Santos, e o homem ainda é santo. Estamos tentando, né? Estamos tentando. Márcio, a gente resolveu te convidar porque você é um cara do bem, as pessoas falam bem de você, as pessoas que te conhecem nos trazem sempre uma boa referência de quem é o Márcio Oliveira. E eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais da sua história, precisam conhecer um pouco mais de quem é essa pessoa. E aí eu te pergunto, quem é o Márcio Oliveira? A nossa primeira pergunta aqui na tela. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para quem estiver assistindo. O horário que você for assistir, né? Eu sou Márcio Oliveira dos Santos. Sou um rio-branquense, né? Nascido aqui, como falar no Rio de Janeiro, né? Da Gema mesmo, né? Criando da Gema, nascido na capital. Criando do pé rachado. Do pé rachado, né? Aqui a gente é do pé rachado. Quando a gente vai lá em Brasília, o pessoal fala do pé vermelho. Eu perguntei por quê. Disse, não, porque aqui o bairro é vermelho, então aqui é do pé rachado, né? De andar muito. Nascido em Rio Branco, sou casado, sou pai de 2 filhos. Nasci e me criei no bairro Esperança. Ali é a história, a amizade, onde a gente construiu a base de amigos. Mas temos amigos em toda parte de Rio Branco. Aí sou graduado, formado em gestão pública, que é a área que eu atuo. Sua formação. Onde eu me formei, né? Onde a gente fazer que nem, como dizem, né? Você trabalhar com o que gosta é quase uma diversão. Gosto dessa área. Sou aquele rio-branquense apaixonado pela cidade. Rio Branco cresceu muito, não adianta você dizer que conhece todas as ruas, mas conheço o Rio Branco bastante, aí as 10 regionais. Mas você é da regional ali da Floresta. Isso, sou da regional da Floresta, sou ali, os meus avós chegaram ali com minha mãe no Esperança em 85, então foram um dos fundadores ali do bairro Esperança, né? O bairro Esperança ali, a história daquela região de Rio Branco é o quê? Era o conjunto habitacional ali, não é isso? Ali foi na época tinha uns conjuntos habitacionais e foram separados lotes, né? Que nem era o Universitário, o Manuel Julião, só que à época os gestores que estavam à frente, prefeito e governador, se não me engano, não conseguiram efetivar o conjunto habitacional, que era da antiga Coab, né? E aí acabou que as pessoas invadiram os lotes, né? Os lotes, estavam só os lotes cortados. E aí os gestores da época também não retiraram, não entraram com reintegração de posse, e as pessoas foram ficando e construíram um bairro, né? Porque há uma diferença entre o conjunto habitacional, que é quando você faz toda a infraestrutura, sim. E o bairro é aquele local que você invade e ele vai se moldando de acordo com as pessoas que estão ali. Falta um pouquinho de planejamento, digamos assim, mas lá ficou bem posicionado porque já tinha estrutura de um conjunto habitacional. O começo daquela... Na verdade, se a gente for olhar para a história de Rio Branco foi crescendo assim, né? Fazia-se um pseudo-planejamento de uma formação de bairro, e aí quando o poder público, ou talvez trocava de gestão, as pessoas iam lá e se apossavam naquele local, e foi crescendo meio que a esmo, assim. Não tem... Tem poucos bairros formados mesmo com a gestão que começou e terminou aquele loteamento e entregou para as pessoas. Tu pode me pontuar alguns assim que tu conhece? Assim, até de formação a gente estudamos esses conjuntos habitacionais, a Universitário, da época do prefeito Flaviano. Não, salvo engano, se ele era prefeito ou era governador. O Manuel Julião é um conjunto habitacional também. Tivemos a Cidade do Povo, que é outro conjunto habitacional. A Cidade do Povo é mais recente. Mais recente, né? Mas naquela época eram poucos.
salvo engano, a gente até estudamos profundamente Rio Branco sobre isso, a ocupação do espaço que foi acontecendo, foi desordenada, a palavra é essa, mas eu acho que quem conseguiu avançar ainda foi o ex-deputado federal Flaviano, quando tinha um cargo, salvo engano, se era governador ou prefeito, ele conseguiu implementar alguns conjuntos habitacionais, conseguiu pegar algumas áreas e fazer o projeto de loteamento, com espaçamento de rua, calçada, mas em sua maioria Rio Branco sim, Rio Branco foi expandido de forma desordenada, né? E através de invasões. Através de invasões, através de loteamentos que não eram registrados, que não tinham projeto de loteamento, que o próprio proprietário pegava, ele tinha uma área grande, ele mesmo era o topógrafo, o arquiteto e o engenheiro, né? Então ele cortava, e digo isso, muitas vezes nem a culpa do próprio proprietário da terra, mas sim porque não havia mecanismos, a burocracia era muito difícil, hoje já é difícil, mas hoje a gente consegue ter mais acesso, então o Rio Branco foi expandido dessa forma. Conjunto Esperança, o Conjunto Nova Esperança, que é ali onde a gente mora, né? Ali a antiga, que é a Betel, a antiga LBA, o Doca Furtado, foram esses conjuntos que foram expandindo, que fica exatamente entre a estação ali e a estrada do Calafate ali naquele. Sim. Então esse o bairro Calafate ali, que fica próximo da Regional da Floresta, hoje também é uma grande regional, né? É uma grande regional. São bairros grandes que tem lá na Regional do Calafate. E ali meio que começou através de uma zona rural de Rio Branco, não foi isso? Na verdade, eu ainda lembro que ali hoje, vou te explicar bem certinho, ali onde é aquele posto de gasolina ali na rotatória, entre a estrada do Calafate e a estrada da Floresta, ali era a fazenda do Seu Mauro. E eu ainda ali com 10, 9 anos, eu e minha avó ia pescar no açude que tinha ali. Nós estamos falando aí de 20 anos atrás, entendeu? 22 anos, 25 anos atrás, a gente ia ali pescar e vinha para casa, pegava cará, piau, tinha um açude ali, a gente passa ali hoje, as pessoas que estão morando ali mais recente nem imaginam. E a gente tem isso porque a gente viveu, aquela parte era rural. A parte ali, onde é a Uninorte, era rural, entendeu? Sim. Era rural. A parte ali onde é o Esperança... O shopping, tudo era zona rural ali, entendeu? Era propriedade mesmo, a pessoa criava gado, tinha açude. Então, assim, a evolução de Rio Branco foi, assim, exponencial. Acho que em 20 anos ela mudou totalmente. Saiu ali realmente, vamos dizer assim, quase uma mini cidade, né? Hoje, sim. Já quase uma cidade de meio porte. A evolução foi muito rápida. Muito rápida. Acho que a produção tem até fotos aí de quem é o Márcio Oliveira, tem foto dele com a família aí. A produção é danada, olha só. Pai de as duas crias. Márcio Oliveira, pai de um rapaz e de uma moça. Aí a esposa. Casado com essa morena, olha só. É a federal que a gente fala, né? É isso mesmo. Olha aí, a foto linda do casal. Isso aí é a morena que encanta o coração. Eita. Minha parceira, né? Eu acho que toda vez que a gente tem uma pessoa parceira, que a gente tenta, assim, implementar um projeto, ela sempre é aquela que a gente tem que conversar primeiro, entendeu? Que aconselha nos projetos, aconselha apoia. nos projetos. Divergência é normal, né? A gente fala que divergência puxa normal a orelha quando bom. vê que tá errado, né? Que a mulher ela tem um tino mais... E é bom, porque quando você tem duas cabeças pensando, você consegue ter uma contra-razão. Mostra um outro caminho, pede para você frear um pouco. Às vezes, quando você tá muito com o freio de mão puxado, pede para você acelerar. A parceria é grande entre eu e ela. E a coisa boa da vida é quando você encontra pessoas que não faz parceria somente dentro de casa, mas você consegue fazer parceria fora de casa, nos projetos vida, né? Externos, entendeu? Que sejam desde férias, a trabalho, a negócio. Então isso agradeço muito a ela e agradeço muito a Deus por ter conhecido ela. Legal. Esse corte vai especialmente para dona Jaine, né? Especialmente para dona Jaine. Vai esse corte para ela. Márcio, então você é um cara que conhece Rio Branco, você é nascido e criado em Rio Branco. Era o cara que pescava cará num açudezinho ali na floresta. Ali na floresta. Jogava bola com a galera ali do Conjunto ali Esperança. No campão do Esperança. Fizemos parte ali da escolinha do Porto Velho, do Nena, do Barrão. Entendeu? Eram os nossos professores da escolinha. Era aquela época da infância assim que hoje a gente quase não vê mais. Todos os bairros tinham uma escolinha infantil. Entendeu? E aí aquela galera no ônibus, entendeu? Jogar os campeonatos. Praticamos muito ali, desde a época da associação, né?
A gente fazia parte do futebol ali com os meninos. Não era lá muito bom, né? Mas a gente ainda chegamos ali em alguns torneios de sub-16, 17, a gente fazia parte de times que foram campeão. Mas sempre em amigos. Hoje é até uma coisa que eu falo, foi uma parte social, assim, que o esporte é comprovado um caminho que leva as pessoas para um bom lugar, na disciplina, entendeu? No companheirismo, entendeu? Ali em trabalhar em equipe. Se acabou. Hoje eu até estava comentando com um amigo. Você acha, não te cortando, mas você acha que falta incentivo do poder público para o esporte, para a juventude de Rio Branco? Ah, mas com certeza, com certeza. A gente vê hoje, assim, um total descaso quando a gente parte, principalmente, a gente vê, isso é nacional. O nosso país, ele é o país do futebol. Uhum. Ele é literalmente o país do futebol, entendeu? Então, acaba que quando você deixa de fomentar uma escolinha com um professor que poderia estar ali, vamos dizer, sendo subsidiado pela prefeitura com um salário mínimo para ele dar uma aula pela parte da manhã. Não é um projeto social caro. Não é caro, com bola, entendeu? Com a chuteirinha. Se você tivesse hoje, vamos supor, a gente tem 10 regionais, nós tivesse 2 times por regionais, nós teríamos 20 times. Você botar aí, você teria 400 crianças, 400 famílias envolvidas num projeto de futebol, não só de futebol, mas de outros esportes, vamos usar o futebol, que a criança naquele tempo ocioso e o adolescente que ele não estivesse na escola, ele estaria lá praticando esporte. A gente tinha isso antigamente. E era pior, era no terrão, era com o pé no chão, entendeu? Sim. Quando a gente pegava o uniforme emprestado, que o nosso treinador lá pegava, o nosso professor pegava o uniforme emprestado, era a maior alegria tu ter uma camisa de time. Senão era com camisa e sem camisa. A gente ia pro campeonato com camisa e sem camisa. E era felicidade. Então hoje essa parte, ela literalmente, eu falo lá pelo bairro. Tem um Marquinhos hoje lá, que é barbeiro, trabalha com as crianças, mas tem alguns incentivos, mas não existe um projeto focado, digamos que pela prefeitura e pelo governo do estado que fomente isso. Existe lá uma pessoa que mete a cara, que gosta do bairro, que ama o bairro, que gosta das crianças e mete o peito e faz. Mas existe um projeto que você tenha, desde um projeto piloto até você chegar na ponta, não existe. Até uma situação engraçada que recentemente o governo do estado teve aí um secretário de esporte famoso no Brasil inteiro que se tornou secretário, ficou aqui pouco tempo, mas nada aconteceu. E me parece que a maior parte do tempo que ele esteve secretário, nem no estado estava. Então, como que você tem um secretário que não atua, uma secretaria que só existe no papel? Como é que o poder público vai atingir e criar projetos que beneficiem essas crianças que a gente via no passado? Inclusive que, quando existiam esses projetos, eles não estavam sendo aliciados pelo crime. Você disse que isso é uma das grandes mazelas que, se começa com esse trabalho de formiguinha, pode beneficiar as pessoas? Com certeza, com certeza. Inclusive, pegando esse teu gancho aí do secretário que foi nomeado, a gente somos simpáticos ao governador Gladys Cambeli, ajudamos ele por 2 vezes, entendeu? Tanto na eleição dele, e aí a gente quando surgiu aquela nomeação, a gente ficou meio assim, a gente que fazemos parte da gestão pública e que somos acrianos do pé rachado, que somos rio-branquenses, ficamos imaginando e nos perguntando por que, nada contra, não é ser barrista, temos pessoas de fora, né? O ex-prefeito Marcos Alexandre é paulista, o atual prefeito Bocalon é mineiro, entendeu? Mas o porquê não nomear um secretário de esporte ou um secretário adjunto de esporte que conheça a realidade, né? Que conheça a realidade. Esteja preparado. Você entendeu? Que tenha o sentimento. Existe uma coisa na gestão pública que eu aprendi, tem a gestão pública técnica, que é aquela que você faz no dia a dia, que você faz a parte técnica, e tem a gestão pública do sentimento, que é a gestão pública em que o gestor ama o local que ele está, ama o que ele está fazendo. Faz até mais do que suas obrigações por gostar daquilo que está fazendo. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pega um cara desse aí, que está desenvolvendo, ou uma mulher que está desenvolvendo um projeto social na raça, sozinha,
ela tá lá sozinha, ou ele tá lá sozinho na raça, desenvolvendo com o apoio de um, com o apoio dos pais. Se você põe uma pessoa dessa num lugar estratégico, que ela tenha condições de se movimentar e de realizar os projetos, o projeto dela que é mínimo vai virar um projeto macro. É a diferença de você trazer uma pessoa que tem apenas staff. O cara tem um staff dele, ele conquistou as conquistas dele no voleibol, parabéns. Mas eu acho que até ele deixou o cargo devido a isso. O sentimento de gostar do Acreano. Sim. O sentimento... eu morei em São Paulo e eu nunca me esqueço, morei 6 anos lá e na 25, os 6 anos que eu morei, eu trabalhei na 25 de março, todos os dias. E tem uma banca de jornal do lado da Barão de Duprá, que vem da Galeria Pajé, tem uma banquinha de jornal. E aí eu conheci a senhora lá, dona, e ela falava, o Acre é para ser um lugar muito bom, Márcio. Eu digo, por quê? Porque eu vejo pouco acreano. Eu vejo gente do Ceará, e isso foi o que ela falou, eu vejo gente do Ceará, eu vejo gente, muita gente vem gente do Amazonas, tem muita gente de Rondônia, mas eu vejo pouca gente do Acre, e as pessoas sempre falam muito bem do Acre. Isso lá em São Paulo, 2 milhões de pessoas passam lá todo dia. Isso há quanto tempo? Isso há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Porque na época o acreano não estava migrando tanto para sair daqui. Não queria sair tanto do Acre, né? E aí aconteceu que é isso que a gente entende, entendeu? Pelo Acre. A gente que é acreano, a gente ama esse estado. Sim. Entendeu? Tem uma coisa assim que eu fico... É um dos poucos momentos que eu falo. Eu sou um cara de boa, não sinto raiva, não tenho rancor nem remorso. Mas me chateia muito e chega algum momento assim de ter raiva. Não vou citar nome aqui de alguns, mas quando algumas autoridades falam, o acreano é preguiçoso. O acreano, isso me deixa assim, expurgando. Entendeu? Assim, a gente expurga, a gente joga para fora. A gente não quer ficar perto de uma pessoa que critica o acreano. Porque quem mora fora, sabe qual é a dificuldade de morar aqui. Sim, entendeu? Sim. O Acre é um lugar bom de morar, mas tudo que a gente consome praticamente vem de fora. Quando a gente sai daqui, a gente vê a disparidade de preço de 25% a 30% dos outros estados, de todo consumo que seja para alimentação, para vestimenta, entendeu? Tudo tem agregação de valor de frete. Então, assim, morar no Acre não é ser preguiçoso, morar no Acre é ser lutador. Todo dia você tem que matar 10 leões para poder sobreviver aqui. Então o acreano, ele luta muito. O Rio Branquense, o cara lá de Manso Lima, eu ando o estado todo, como você sabe, devido à pesca. Hoje a gente fazemos parte da pesca do estado do Acre. Você tem um trabalho bem consolidado nisso. Bem consolidado. E a gente conhece o ribeirinho que mora lá na ponta. Então a gente sabe qual é a dificuldade do cara pegar o peixe, a gente sabe qual é a dificuldade do agricultor. O agricultor nesse inverno, tu acha que ele é preguiçoso dele colocar 10 sacos de farinha, 15 sacos de farinha em cima de uma carroça, ou em cima de um barco, e descer, e carregar, e subir barranco. E pro barco. E chegar na cidade, o cara querer pagar 30% a menos, se aproveitar dele. Então esse acreano, o acreano de verdade, ele é preguiçoso? Não, ele é um lutador. Então quando eu vejo uma pessoa, principalmente, né, de fora do nosso estado, que não conhece a nossa realidade, que vem aqui e diz, o acreano é bicho preguiçoso. Nunca pisou nem no interior, né? Como é que vai falar? O cara lá é bicho preguiçoso. Meu irmão, eu fico... Além da tristeza, é um tipo de pessoa que eu saio de perto e rebato. Eu digo, você não conhece a realidade do nosso estado. Então a gente que é daqui, que nem assim a gente fala, não, a gente que é do pé rachado, a gente que gosta de açaí, que gosta de farinha, a gente expurga esse tipo de comentário. Porque a gente é acreano e defende sim o nosso estado, defende a nossa cidade, defende o nosso bairro, defende nossos amigos. É isso aí. Você está conhecendo um pouco do Márcio Oliveira, né? Um cara que tem uma trajetória, que tem uma carreira consolidada e que conhece muito de Acre. No próximo bloco a gente vai conhecer mais um pouco sobre quem é Márcio Oliveira. Chegamos ao bloco 2 do nosso Politicast. Estamos aqui com o nosso amigo Márcio Oliveira para conhecer um pouco mais sobre a vida e a trajetória pessoal e também política do Márcio. E nesse segundo bloco a gente vai começar com uma perguntinha já direcionada para a política, tá bom? E a pergunta é: quando começou a sua história na política? Como que começou a sua trajetória, Márcio? A nossa trajetória na política, a gente sempre foi mais do meio empresarial, né? A nossa família,
O meu avô criou a gente dentro de uma panificadora e a gente não tinha muito envolvimento. Então, fui morar fora, fui morar em São Paulo. Lá quase não via falar de política. Foi na fase dos 19 anos, aí retornei para o Acre, 2013, 2012. E aí, em 2014, já morando aqui no Acre, a gente tem uma chácarazinha ali no ramal Itucumã. E aí, lá a gente começamos a fundar uma cooperativa. Uma cooperativa de criação de peixe, de piscicultura e de agricultores, né, de agricultura rural. E aí a gente, nessa fundação, era um projeto ligado ao governo do estado. À época o governador era o Sebastião Viana. E aí a gente começou a se envolver na 2013, você fala? 2013, ali finalzinho de 2013 para 2014. Ah, legal. Era Tião Viana governador e Marcos Alexandre prefeito. Era. E aí a política assim era só votar. Você ia lá e votava, entendeu? E a gente fomos nos envolvendo. Tínhamos ali um entendimento que o pessoal da cooperativa, não, o Márcio vai ser o nosso líder, vai correr atrás dessa parte burocrática. Existem pessoas, Márcio, que a gente observando aí a vida em si, existem pessoas que a liderança corre atrás dela. E aí isso foi o teu caso, a liderança caiu no teu ombro e tu teve que resolver. E aí ficou aquele, vamos votar quem é que vai aqui cuidar da parte burocrática, documento e fundar a entidade, CNPJ, contador. Não, é o Márcio, mas eu não botei meu nome, mas é tu. E aí a gente conhecemos o então secretário Reis, né, da Secretaria de Pequeno Negócio, a qual era vinculado o nosso projeto. E aí foi quando ele me convidou, na época, né, convidou para fazer parte, ele fazer parte já em 2014, já tinha fundado a cooperativa, ele fez o convite para ajudar ele na campanha. A gente foi grato que naquele momento ele deu suporte em si para a gente poder fundar a cooperativa. E algumas ações, né? E aí eu fui me envolvendo com a política, ajudei ele na campanha dele. A campanha dele foi na reeleição de Marcos Alexandre para prefeito. Foi a campanha do Reis, ele foi na reeleição do Tião Viana em 2014. Entendeu? Sim. Na reeleição do governador Tião Viana em 2014. E aí, de pronto também, quando eu comecei a ajudar ele, disse, não, Márcio, eu preciso que tu eu era motorista, estava de motorista, não, agora eu preciso que tu cuide de uma equipe. Aí você vai desenvolvendo, né? Fui gostando, a gente sempre gostou de trabalhar com pessoas, de estar perto. Uma grande coisa que a gente tira da política, eu sempre falo, é as amizades que a gente constrói onde a gente passa. Graças a Deus eu levo isso do meu pai, a coisa que a gente deixa melhor, do meu pai e avô, né? Que eu sou daquela época que hoje a gente quase não vê, né? Mas os avós criavam praticamente os netos, porque os pais trabalhavam fora. E a gente é daquela época que chama o pai e os avós e a avó de pai e mãe. Sim. Então eu tenho muita referência no meu avô, no meu pai-avô, que é o Antônio Filomeno, e ele falava, você sempre tem que se preocupar como você entra e principalmente como você sai, para que a porta fique aberta. Então, nessa caminhada a gente tem muitos amigos. E aí, a gente... Nessa época você já estava graduado em gestão pública? Não, ainda não. A gente trabalhava no meio empresarial, tinha acabado de vir de São Paulo, e aí a gente era do comércio, né? Sim. E aí, tocando a vida da forma simples. Da forma simples, né? Eu sou um cara que dou valor às coisas simples, como a gente diz assim, da amizade, entendeu? A gente tem essa reciprocidade. Aproxima mais o microfone. Pra cá. Aproxima mais o microfone de você. Tá longe, né? Então a gente... Somos assim simples. E foi desenvolvendo. Aí, dali terminou a campanha. Aí o Ismael Muniz, que sou muito grato, foi um cara que era suplente, tinha sido candidato em 2016, ou 2012, era suplente, aí assumiu em 2015 e me convidou para fazer parte do gabinete dele na Câmara Municipal. E aí eu também, quando fui com ele, disse, não, Márcio, tu vai ficar mais perto de mim, tu vai ser o cara que vai estar comigo. Tivemos uma caminhada com o Ismael, foi muito importante. Depois do Ismael, tivemos uma caminhada com o Fábio Araújo, que hoje é vereador, na primeira candidatura dele. E sempre assim, eu fazendo parte daquela parte da coordenação de campanha, sempre com a meta da regional. No meio do povo, mobilização. Do povo, isso, a minha grande meta foi, assim, a minha primeira coordenação foi na campanha do Fábio, né, em 2016, a gente montamos um time, ele me deu uma meta aí de 300 votos ali na Regional da Floresta.
Juntei os amigos, agradeço a cada um daquela época, não vou citar nome porque foram muitos. Montamos um time de um cara que não era do bairro, entendeu? A gente temos figuras políticas do bairro e logramos êxito, graças a Deus. A meta era 300, chegamos a 365 votos lá para o Fábio. Não chegamos no mandato e aí eu fui caminhando, né? O Marcos Alexandre se reelegeu. Também gratidão é uma coisa que precede o caráter da pessoa. Sou grato ao Marcos, que na época que ele se reelegeu foi aonde eu comecei a fazer minha graduação em gestão pública na antiga 2016. FAAL. Ali 2000, ele se reelegeu em 2016, 2017, né? A gente começamos ali de 2016 para 2017, aí foi o momento que a gente conseguimos estar fazendo parte da gestão dele nesse período. Tem algumas pessoas que falam, mas tu não tem que falar, não, a gratidão, você tem que ser grato. Isso é uma coisa que faz parte da pessoa. Faz parte do teu histórico, da tua trajetória dentro da política. E a gratidão é uma coisa que você não pode esconder, né? Ser ingrato, a gente não quer que ninguém seja ingrato com a gente. Eu acho que a pior coisa é a ingratidão, né? Sim. Então a gente passamos pela prefeitura também com o Marcos, e aí ele se afastou para ser candidato a governo, certo? Aí, como a gente fala assim, até uma brincadeira, né? Naquela época tinha um grupo, a gente estava com o Marcos aí, terminou, antes da campanha, já veio a primeira degola. E na primeira degola, então quando hoje deputada federal Socorro Nery assumiu, veio a degola e eu fui degolado, né? Eu como muitos. Mas na degola, a gente sempre deixou a porta aberta. E a gente foi convidado, né, já pelo grupo, na época em 2017, 2018 ali, pelo grupo do governador Gladys Cameli, a gente foi convidado por eles para integrar o time, pelo trabalho que a gente já tinha feito, pelas coordenações que a gente tinha participado. Nunca fui coordenador geral até essa época, mas a gente fazia parte ali do bloco de cima da coordenação de todas as campanhas. Você entrou no time do Estado através do quê? Da Secretaria de Meio Ambiente, se não me engano. Foi meio que assim, eu ajudei na campanha, né, do governador Gladys, com o deputado federal. Começamos com a Charlene Lima. Sim. Aí depois, no decorrer, no desenrolar, a gente caminhamos na candidatura, fomos ajudar o Rudilei, deputado federal, né, que foi candidato a deputado federal, Rudilei Estrela, e aí ficamos fora, né, ficamos fora, passamos um ano fora da gestão, e aí eu estava fazendo minha faculdade, e eu digo, não, vou cuidar aqui, nesse momento eu vou tirar para mim, e tirei a minha faculdade. Aí foi quando, em 2020, eu estava ali, já tinha formado, estava cuidando das minhas coisas lá na minha chácara, e o Israel Milani, então secretário de Meio Ambiente, me convidou, né, através do James, que foi um amigo, entendeu? O James é um cara que me ajudou muito, foi o cara que me introduziu aí no estado, me convidou. Sou muito grato ao James. Gente boa, gosto muito do James. Gente boa. E fomos para a Secretaria de Meio Ambiente, aí conversamos com o então secretário Israel Milani, com a ex-deputada federal Wanda Milani, a qual também tenho muita gratidão. E aí lá na secretaria a gente meio que ia entrar para ser motorista, e aí a gente teve um período, eu tive um período ali de mais ou menos 20 dias, né, que eu disse, eu tinha que esperar a vaga de motorista. Só que eu sou um cara que eu não fico parado, entendeu? Eu sou meio elétrico. E eu comecei a perguntar, o que tem para fazer aqui? Período de experiência foi a tua aprovação. O que tem para mim fazer aqui? Aí o James disse, vem me ajudar aqui no Departamento de Meio Ambiente, de Educação, o Departamento de Educação Ambiental, né? Sim. Era Educação Ambiental e Meio Ambiente, que era dentro da secretaria, e fui para Educação Ambiental. E aí fui desenrolando, enquanto saía o contrato, é aquele período que tu fica ali, é normal no governo, né? Sim. Burocracia, documentação, às vezes falta... Nomeação, certificado. E aí a gente, nesse período, conseguimos dizer assim, emprestaram a cadeira, a gente sentou e ficou. E aí conseguimos desenvolver um bom trabalho, a equipe de Educação de Meio Ambiente, como toda a equipe da SEMA, tenho gratidão a todos. Entendeu? A SEMA é a Secretaria de Meio Ambiente, época, que hoje o nome é CEMAP, não é isso? CEMAP, Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Políticas Indígenas. E aí a gente conseguiu desenvolver bons projetos. Chegamos, eu sempre falo uma coisa, foi onde eu aprendi uma parte da gestão, que você tem que chegar na ponta. Então as políticas públicas a gente chegava na ponta. Passei ali quase que um ano, e aí foi quando surgiu a oportunidade,
no governo federal, no Ministério de Agricultura e Pecuária, surgiu uma oportunidade de ocupar um espaço que era a divisão de pesca e aquicultura. E a gente, graças a Deus, assim, foi até engraçado, o Israel, me lembro como hoje, ele me chamou na sala dele, disse, se prepara que tu vai sair daqui. Só que eu sempre fui um cara tranquilo, aí eu fiquei assim... Você pensava que seria mais uma degola. agora, ó, vai ser a degola de novo, né? Aí ele, no outro dia, a deputada me ligou, conversou comigo, a deputada federal Wanda Milani, e disse, ó, você vai ocupar um cargo, e inclusive o salário era menor. Uhum. O salário no governo federal era 40% menor, entendeu? Então todo mundo ali do meio ali, mas tu é doido e tal, tu vai sair. Eu digo, não, mas a gente é time, me explicou o projeto, qual era a necessidade de a gente estar lá, e eu me senti agraciado, e aí foi quando eu mandei o currículo para o Israel e para ela, e a gente conseguimos ter a indicação, foi onde eu criei esse vínculo com a pesca que eu tenho hoje, e essa foi minha trajetória, né, da política. E agora, recente, né, devido ao meu trabalho na pesca, a minha prefeita, né, Fernanda Sen, ainda a chamo assim, que é a minha prefeita. O carinho ainda existe. Ela falou assim, ó, você sabe que se houver uma troca de governo, vai ter uma troca de cargos. Mas independente disso, eu quero lhe convidar. E ela é muito autêntica, ela, né, já casada com Israel. Ela disse, eu quero lhe convidar para você fazer parte da minha gestão. E foi aquele momento que você vê que o seu trabalho foi bem feito. E aí eu falei, prefeita, mas... a senhora já... Nesse meio político, a gente sabe, a senhora já conversou com a doutora, já conversou com Israel, ela disse, não, eu quero fazer um convite pessoal da prefeitura, de mim, da prefeita, pelo seu esforço, pela sua dedicação, entendeu? A gente vê trabalho que você já vinha realizando, a trajetória que você já vinha alcançando. Isso, a gente vê que você é uma pessoa aplicada e aqueles elogios que... todo mundo tem um ego, né? Você controla, fica meio baiacu, né? Mas você controla. E aí veio, sim, teve a troca de governo, né? O presidente Lula foi homologado, ganhou a eleição, e aí veio a exoneração e a prefeita Fernanda Sen me ligou, disse, ó, pode vir, entendeu? Vou dar todo o suporte para você. Foi quando a gente foi desenvolver esse projeto lá. Já a conhecia da época que tive minha passagem ali pela Frente Popular, eu conhecia ela nessa época. A produção vai cortar para a câmera aberta agora, que a gente tem foto de você sendo secretário. Secretário de planejamento. De planejamento do município de Brasileira. E aí o cargo, né, inclusive, que a gente teve lá foi essa Secretaria de Planejamento, né? Fomos convidados. E aí eu pensei, eu digo, agora sim, planejar, né? Vamos planejar. Entramos na gestão, uma gestão já estava no segundo ano, no terceiro ano, né, para encerrar. A gente entramos aqui, ela é o último mandato dela, ela não pode se reeleger porque já foi reeleita. E fez uma boa gestão, né? Porque foi reeleita. A prefeita mais bem avaliada, né? Sim. Vai do Estado, uma gestão mais bem avaliada, uma equipe técnica totalmente capacitada, tem lá, posso falar isso para você. É difícil no município, é até uma coisa que eu falo. Então, assim, hoje eu me sinto dentro da gestão pública. Estou fazendo uma pós para mim ter aquele conhecimento, porque um professor meu sempre fala, o Zé Luiz, mandar até um abraço para ele, para todos os professores que a gente tivemos lá na FAO, ele falava que a graduação que você faz, ou o ensino superior, como a gente chama, ou a faculdade que você faz, né? Você fala, vou fazer a faculdade, aí tem gente de português que diz, tu vai construir o prédio. Aí não, mas vamos lá, a graduação que você cursa ali, ela é apenas um mapa de como você deve se comportar na profissão que você vai exercer. Mas o que você aprende mesmo é na prática. Então a gente tivemos experiência no governo do estado, e isso em pouco tempo, graças a Deus. Eu sou feliz porque sempre em cargos estratégicos fui coordenador na divisão de educação ambiental, na SEMA, no governo Gladys Cameli. Fiz parte da antiga gestão, né, do governo federal, onde fui chefe de departamento no Ministério, ocupava ali o 4º, 5º escalão, no quem é quem, né, que tem lá dentro do Ministério. Sim. E depois fui ser secretário municipal, fazer parte de uma gestão municipal no 1º escalão. Então, assim, nesses últimos, sou agradecido a Deus, porque esses meus últimos 5 anos aí foram, assim, excepcionais. Então, a gente pode imaginar que o Márcio Oliveira era o rapaz que estava ali, começou com uma liderança comunitária, né, com a família,
trabalhando na piscicultura, lá no ramal do... Tucumã. Fui presidente da Associação de Moradores lá também. E de lá para cá ele veio crescendo, foi estudando, foi gostando mais ainda do meio político, mas de uma forma como? Ele não estava como o político, ele estava como uma liderança popular, uma pessoa que estava no meio das pessoas. E foi se capacitando mais ainda para isso, foi subindo um pouco mais na escada da vida dele, e hoje eu posso dizer que o Márcio Oliveira é um cara preparado, sabe o que faz. A última ocupação dele foi como secretário de planejamento do município de Brasileia, onde a gestão já estava no seu segundo mandato, né, da prefeita Fernanda Assem, que inclusive quero mandar um abraço, por ser muito bem avaliada e aprovada, né? E lá, se eu não me engano, o Márcio também teve algumas conquistas por ser secretário de planejamento, porque em 2023 teve o que aqui no Acre a gente chama de alagação, né, que é o nosso fenômeno. É o nosso fenômeno. Nosso fenômeno que sempre acontece todo ano, inclusive agora no início de 2024 está para acontecer de novo. E a prefeita Fernanda Assem fez um grande trabalho pelo município. Lá inundou quantos por cento do município? Eu acho que quase 40%. Quase 50%. Quase 50%, né? de pessoas desabrigadas no município de Brasileia. Ou 50%, né? E o Márcio, como secretário de planejamento, foi o cara que conseguiu, junto ao governo federal, trazer recursos para o município de Brasileia para ajudar essas pessoas, que inclusive o recurso chegou antes e chegou na ponta, nas pessoas que precisavam, antes da nossa capital, Rio Branco. Tô certo ou tô errado, Márcio? A gente... Me explique agora como é que foi isso. Como eu falo, né? A gente sempre caminha com as pessoas. A gente não consegue fazer nada só, né? A gente tem muito cuidado para falar isso, até porque quem constrói alguma coisa, constrói junto, né? A humanidade é assim, entendeu? Então, quando nós chegamos em Brasileia, foi até assim, chegamos em fevereiro, né? E ali em março chegou a água. Né, um mês. Você chegou, sentou na cadeira e já tinha E já estava começando a encher, mas não tinha previsão. A cidade muito bem estruturada, o centro muito bem arrumadinho ali em Brasileia, tudo bem organizado, a prefeita já no seu segundo mandato para encerrar. E aí começou a encher. Eu já tinha atuado em alagações, como a gente fala, e depois que a gente passa pela parte técnica, que é inundação, né? Já tinha atuado aqui em Rio Branco. Minha mãe morava ali na Cadeia Velha, e lá alagava, e a gente se reunia com todo mundo lá para ajudar. E aí veio a alagação, eu estava com um mês, aluguei uma casa no centro, entendeu? E aí a casa também alagou, onde eu aluguei, a gente já foi batizado, né? Como é que se fala. E sou muito agradecido pela confiança da prefeita. Certo? Porque para você praticar alguma coisa, você tem que ter a confiança das pessoas, você tem que ser delegado aquilo, principalmente na gestão pública. E quando veio a inundação, no primeiro ato, me lembro como se fosse hoje, o comandante Sandro, que é o comandante da Defesa Civil lá, estava em Rio Branco, a gente entrou em contato com ele, ele veio para um evento e ele retornou, não concluiu o evento. Foi quando atingiu a cota de alerta, de 9,40 metros, salvo engano. E aí nos reunimos, e aí vinha a alagação, a gente estava vendo que estava próximo da cota de inundação, né? E aí eu já estava aquecido, eu vou comprar uma bota 7 Lego, nós no gabinete e tal. Já estava com a casa debaixo d'água? Não, ainda estava começando, como chama lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, na Defesa Civil, né? Estava começando o evento, o desastre. Uhum. O desastre estava em curso, mas não tinha entrado água na cidade. O plano de contingência de Brasileia, e a prefeita, quando assumiu, não tinha quase nada de acervo das outras alagações, mas existia um plano de contingência que ela, junto com o comandante Sandro e toda a equipe, tinham construído. Técnica e responsável como ela Isso, e aí ela acionou o plano de contingência quando atingiu a cota de alerta, de 9 metros, certo? Que é 2 metros antes da cota de inundação, que é quando a água entra na cidade. E aí ela acionou esse plano, reuniu eu, vários secretários, ela, o comandante Sandro, e eu aquecido para ir para a água. Não, vou carregar as coisas, ajudar o pessoal a tirar as coisas, que é aquela coisa humana, né? Você gosta disso, né? E ela, todo mundo já se aquecendo, ela, fulano vai fazer isso, o Lima da obra. Lima, você mobiliza toda a frota que a gente tem.
Comandante Sandro, veja aí com o bombeiro todos os barcos que a gente tem. A saúde, eu quero aqui mobilizar toda a parte de imunização que esteja pronto. Sim. E ela foi delegando, né? E o planejamento foi ficando para trás. Eu digo, rapaz, o que vai acontecer? Ela disse, você vai pegar a sua equipe e você vai sentar no escritório, que você é o cérebro junto com a equipe. Vocês que vão pensar, entendeu? Como que vai fazer? Como nós vamos fazer para arrecadar recursos? Porque o município não está preparado. As pessoas. E socorrer as pessoas, porque para você efetivar a logística na ponta e a operação, você tem que ter recursos, você tem que ter combustível, você tem que ter alimentação, né? E toda a parte, estrutura mesmo. E aí eu digo, agora pronto. Primeiro desafio, né? Eu planejando o ano de 2023, 2024, orçamento, junto com o contador Osés, né? Quero mandar um abraço para ele, até fala, o melhor do Alto Acre, né? E aí, a gente planejando tudo isso, e de repente a água começou a subir. Agora não fala mais, porque essa parte a gente vai saber só no terceiro bloco. Daqui a pouco a gente vai continuar a nossa entrevista com o Márcio Oliveira, que ele vai contar um pouco dessa história. Eu não posso nem dizer que foi uma aventura, porque foi, na verdade, uma catástrofe. Isso. E como que as pessoas de Brasileia foram socorridas pelo poder público lá, junto com um bom trabalho da gestão e com o Márcio Oliveira sendo o secretário de Planejamento. Estamos começando agora o terceiro bloco do nosso Politcast. O papo tá bom demais e a gente vai continuar aqui para saber como que aconteceu a inundação, ou como o Acreano chama, a alagação, lá no município de Brasileia. E a gente também vai dar umas, como é que se diz? Não vou chamar alfinetadas, mas a gente vai fazer alguns questionamentos sobre como que o recurso chegou tão rápido em Brasileia e não chegou em Rio Branco. Como que a ajuda chegou lá em um planejamento de 6 meses e as pessoas que tinham sido alagadas no início de 2023 foram beneficiadas tão rápido, e no município de Rio Branco virou o ano e a prefeitura ainda não conseguiu ajudar todo mundo que precisou. Esse é um grande questionamento. E talvez o Márcio, que era secretário de Planejamento de Brasileia, consiga nos responder de uma melhor forma. Me diga aí, Márcio, o que aconteceu de tão bom em Brasileia que não conseguiu acontecer em Rio Branco? Me diga. Assim, sem alfinetar, né, mas falando... Não, aqui a gente tem um cacto. Tá aí o cacto, né? O cacto ele tá aqui simbolizando só, enfim, algumas perguntas, mas vamos lá. Mas sem alfinetar, mas falando assim da parte de gestão, o que aconteceu em Brasileia, assim, no meu ponto de vista, foi o gerenciamento e a coordenação da nossa prefeita. É o ponto de partida, a cabeça do gestor, do líder maior, do líder discricionário, que é aquele que tem a caneta azul, a famosa caneta azul de Brasília, né? Azul. A BIC ficou tão famosa, né? Que de um lado do STF dizia, eu também tenho. Aí o presidente dizia, eu também tenho. Então ela descentralizou, mas muito bem coordenada, as ações que seriam implementadas do plano de contingência, o famoso plano de contingência. Rapaz, não sei se tu se lembra do plano de contingência, que foi o tema, né? Algumas campanhas aí atrás. O plano de contingência ele virou o grande tema do Acre, né? E o tema de debates, inclusive, de candidatos a governador que não sabiam o que era plano de contingência, para explicar. E plano de contingência é nada mais do que são as ações ou medidas que você põe dentro de um plano. Você faz um planejamento que essas medidas elas têm o quê? Ela tem a missão de diminuir o impacto do desastre. Então o desastre ele não vai deixar de acontecer. A inundação ela é inevitável. Mas quais são as medidas que eu vou tomar, que estão dentro do plano de contingência, para que esses impactos não afetem tanto a vida das pessoas, que vai afetar o cara, somente a família vai sair de casa, certo? Mas o plano de contingência ele vai dizer para mim que naquela cota lá, vamos supor, de 11 metros, de 12 metros, 30 famílias vão estar desalojadas, entendeu? Então, 12 metros e 10, 50 famílias no outro dia vão estar desalojadas. E aí onde é o espaço que eu vou levar essas pessoas? Então, o plano de contingência não é o dinheiro em si, são as ações, as medidas que visam diminuir o impacto do desastre. E você como um gestor público, com formação na área, com experiência, porque estava na ponta onde as pessoas estavam precisando, você falou mais cedo que a sua mãe
teve com a casa alagada. Tivemos essa experiência. E a mãe lá, que morava na Cadeia Velha, aquela de 2015, nós passamos todo dentro d'água, praticamente. Olha só. Ajudando as pessoas. Então você sofreu junto e sabe o que, é que as pessoas precisam. Exatamente. E aí a gente implementamos o plano de contingência e eu acho que em Rio Branco faltou essa descentralização coordenada. Então faltou dizer quem era quem, o que era responsável pelo quê, que foi o que a nossa prefeita fez, entendeu? E passar a confiança para a equipe. Eu acho que a equipe precisa de confiança. Quando o mundo hoje não vive mais uma gestão centralizada e burocrática. As grandes nações, que chamamos de país de primeiro mundo, elas são gestões descentralizadas. Ou seja, cada um cuida da sua pasta de forma autônoma e apenas respondendo a um comando central. Sim. Então, assim, creio que aqui em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalão foi infeliz por centralizar. A gente vê a gestão dele, é uma gestão muito centralizada, em que eu vou dizer assim, para você abastecer o carro no posto tem que passar por ele, entendeu? Para trocar a roda, eu da gestão tenho essa visão, eu preciso trocar o pneu e pagar o borracheiro. Prefeito, o senhor deixa? Olha só. Então, a gente vê que a gestão é travada. E lá a prefeita, não, ela chamou cada um, botou cada um e foi a campo. E se der algo errado, claro que ela vai cobrar daquele que é o dono da pasta. A nossa prefeita, ela passou todos os dias, inclusive foi alagada, que nem a gente, todos os dias ela passou em campo. Ela disse, vocês vão cuidar disso aqui, eu vou a campo. E ela criou uma coisa excepcional, entendeu? Que foi um gabinete de crise, em que estava o Tribunal de Justiça, Ministério Público, as instituições de governo, todas as secretarias, entendeu? Principalmente a de assistência social, junto com ela. Ela ia a campo com o juiz da comarca e com os 2 promotores, com o delegado de polícia, entendeu? Com o comandante da PM regional. Então você vê que ela conseguiu criar um gabinete de crise em que 8 da manhã havia uma reunião e às 6 da tarde havia uma reunião, entendeu? A pauta ela não deixava vencer para o outro dia. Não, no mesmo dia vocês estavam resolvendo. Todas as decisões foram tomadas em conjunto, entendeu? Sim. Então, assim, a probabilidade de erro era menor. Tinha 20, 30 autoridades em uma sala que debatiam como seriam as ações e quais as medidas seriam tomadas. Então, isso avançou muito. Então, esse foi o modelo de gestão que a prefeita Fernanda Sen empregou em Brasileia, que deu esses frutos, entendeu? Agora, quais foram os frutos principais de todo esse planejamento, da boa gestão e do bom gerenciamento de crise da prefeita de Brasileia, para que as pessoas não sofressem tanto durante essa alagação? Nós tivemos também, temos que ser grato, né? Ela sempre fala isso, eu também aprendi muito isso com ela, ao senador Alan Rick. Ele estava no dia que começou o desastre lá, a inundação, ele estava em Brasileia, e ela... política nata, né? Tá no sangue, nasceu com o DNA político, já estava fazendo a gente, disse, não, senador, o senhor está aqui, então já consiga um contato para mim lá, que a gente precisa, lá de Brasília, que já comece a mobilizar ajuda. Sim. E aí foi quando o senador Alan Rick entrou em contato em Brasília e viu que era o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o ministro Valdez Góes, que hoje é o atual da pasta, era o atual da pasta e hoje continua. E a gente ficou até perplexo, porque... você sabe o quanto é difícil um governador de um estado pequeno que nem o nosso ser atendido pelos ministros em Brasília. Sim. Né? E foi de pronto. O ministro retornou a ligação para a prefeita, ligou na mesma hora, olha, o senador Alan Rick ligou, ela disse, olha, ele está aqui do meu lado, vou disponibilizar todos os recursos necessários que a senhora precisar para enfrentar esse problema. Ele é do Amapá, é da região norte, sabe o que a gente passa, né? E aí... foi quando ele disponibilizou os técnicos, e aí foi a hora que elas reuniu, eu, Nevson, Anselmo, Verônica, o doutor Luiz, né? Bertoleto, que é o nosso procurador, para que a gente ficasse nessa interlocução com Brasília para captar recursos. E foi quando a gente começamos a conversar com os técnicos e eles foram dando passo, como é que tinha que acontecer, quais eram os procedimentos, apesar de nós termos o nosso plano de contingência, e foi onde a gente foi desenvolvendo o trabalho, e ela em campo. Eu admiro muito ela, assim, que a casa dela, muitas coisas se perderam, entendeu? Eu fiquei, assim, um grande problema, a prefeitura foi desmobilizada, o prédio da prefeitura, o financeiro da prefeitura. Eu acho que do corpo de funcionários da prefeitura, 40%, 50% foram atingidos
pela inundação, então a gente tinha que estar dando suporte para os moradores, que era a nossa causa, que é a nossa luta, que é o que a gente gosta de fazer, e ao mesmo tempo tinha que estar em casa, retirando as coisas, a água subindo. Eu fui o último a sair lá da rua, mas graças a Deus não perdemos nada, né? Então, assim, ela foi a campo. E esse foi o trabalho que a gente foi desenvolvendo. Aí a captação de recurso, como você sabe, foi houve muitos questionamentos, né? Porque por que Brasileia recebeu 6 milhões... E Rio Branco recebeu somente 1 milhão, né? Como que o município da nossa fronteira, não estou desmerecendo o tamanho do município, nem os seus habitantes. Claro que uma situação dessa, um município com um bom gestor, as pessoas talvez sofram menos, né? Porque o recurso vai chegar mais rápido. Isso. Mas eu sou morador de Rio Branco. E por que e nunca fui alagado, graças a Deus. Mas tenho parentes, tenho tios que moram na Cadeia Velha que sofreram com isso, né? E quando você vê a falta do poder público, você vê que as pessoas, inclusive, se unem em uma corrente de solidariedade para uns ajudar os outros, porque se o poder público faz falta, as pessoas têm que se virar, elas têm que sobreviver e elas vão se ajudando ali. Agora, o grande questionamento, por que em Brasileia chegaram 6 milhões, né, com rapidez, com contatos, com a ajuda do senador Alan Rick, e por que Rio Branco não teve, que é uma capital com muito mais pessoas atingidas pelas inundações, não teve a mesma agilidade e demorou... Aliás, estava agora fazendo o aniversário de 1 ano com a próxima alagação. O TRE agora suspendeu, né? E o TRE agora suspendeu por causa do ano eleitoral. Por causa do ano eleitoral, ou seja, ainda vão ficar famílias sem receber o auxílio da Prefeitura de Rio Branco por conta do ano eleitoral. Prefeito Tião, vamos lá, hein? Eu sou marqueteiro e assim, uma das coisas que eu posso aconselhar a uns pré-candidatos é que eles tenham pelo menos uma gestão com menos erros para que a pessoa possa se candidatar depois, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer daqui até outubro. Mas essa foi uma falha muito grave que não poderia ter acontecido se tivesse tido um pouco mais de agilidade. Mas, Márcio, vamos continuar aqui para o nosso cacto, que tem alguns espinhos mais aí, ainda. O cacto, né? Você conseguiu esse recurso, foi para a Brasileia, e esse foi, digamos assim, o teu grande case como secretário de planejamento. Eu volto a repetir, né? A gente, não eu, mas nós, né? Tivemos à frente, foram várias mãos, foi desde o procurador ao secretário todos os secretários, porque para a gente poder captar o recurso num momento desse, que é um momento de desastre, você tem que ter pelo menos uma mensuração o que o desastre vai causar. Então você precisa dizer, olha, eu vou ter aqui provavelmente X famílias atingidas, é o ponto de partida. Sim. Então vou ter aqui tanto, mas como é que tu sabe disso? É porque na mancha de 2015 alagou assim, na cota tal, então a gente começamos a traçar isso. Como eu não conhecia muito bem o município, eu convidei os secretários, a prefeita estava em campo. Prefeito, preciso dos secretários aqui para a gente saber como é que é o município, onde alaga, onde não alaga, qual é a rua, quantas casas mais ou menos tem na rua. Fomos aos ACS, aos agentes comunitários de saúde, que eles realmente são os que estão em campo todo dia. Andando, sabe cada beco. O ACS sabe, o agente comunitário de saúde faz um trabalho que a gente inclusive fala assim que é muito desvalorizado, entendeu? E a gente até fala assim, né, é desvalorizado, porque é ele que está na ponta, principalmente na crise de dengue, ele junto com o agente de endemias é que vai para a ponta. O agente comunitário de saúde é o camarada que anda em todas as ruas, becos e vielas dos municípios. E carrega o piano, né? Carrega o piano, e eu acho que ele trabalha muitas vezes mais do que um vereador de junto com o Diademias, né? Não, exato. Isso aí provavelmente, os dois ali... Com certeza conhece mais as pessoas do que os vereadores daquela cidade. E aí, inclusive, boa parte é morador ali da parte do centro, onde inunda totalmente, né? E aí eles foram dizendo, ó, nessa rua aqui X, nessa rua X, e a gente fomos criando. E esperamos 2 dias, recebemos a orientação do MDR lá, dos técnicos, da Ágata, me esqueci o nome do outro. Ó, tu vai esperar pelo menos 24 horas para tu poder solicitar o 48 horas, porque tu tem que ver a hora, o momento que teu evento vai
começar a se estabilizar, o teu desastre vai começar a se estabilizar, porque aí tu vai ter uma real noção de quantas pessoas. Isso aí, querendo ou não... Planejamento, mas o evento não está planejado. O evento tu não sabe, ele pode... É Deus e a chuva e pronto. Isso, então a equipe do planejamento, junto com todo o corpo de secretários, junto com a prefeita, junto com o gabinete de crise, que era passado para eles todos os dias, como estava essa solicitação, e muitos ajudaram, né? Toda a equipe, toda a engrenagem ali que funcionou, todos os poderes, o executivo, municipal, o poder municipal, estadual e federal, todos ali sabiam o que estava acontecendo, todos colaboraram para isso, e acabou que a gente chegou nesse resultado de captar 6.238.000, certo? Acho que foi isso, 6.238.000, para atender aí uma estimativa de 2.318 famílias, né? Então, a gente chegou nesse patamar. Como você sabe, Brasileia é uma cidade universitária. Sim. O centro é composto por vários pequenos condomínios com 10, 15, 20, 5, 8, 10 apartamentos. Então, aonde você pensa que é uma casa, mora só uma família, é um prédio de 3 andares que tem 30 apartamentos. Às vezes é uma república ali. Literalmente uma república. E aí, assim, então a gente trabalhou em cima disso. Alimentamos o FID, que é o programa do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Defesa Civil, da SEDEC, né? Alimentamos ele direitinho, colocamos a quantidade de família, os prejuízos, tivemos calma para fazer, a gente teve muito isso. E aí, assim, tivemos, graças a Deus, logramos êxito, junto com a articulação da nossa prefeita, foi muito articulado, ela não tem vergonha de pedir, ela não tem vergonha, ela ligava para o ministro tal e ligava para o outro ministro, não é mais aqui não com esse ministro, o dinheiro já é para outro, entendeu? A assistência social, você sabe que Brasileia vive uma crise migratória, Brasileia, Assis Brasil, aqui é o ministro que cuida, é o fulano, quem é o diretor, e ela ligava. O momento que ela parava das 6 da tarde, depois da reunião, e aquele momentozinho da noite, ela era dentro da sala, lembrando que fora Rio Branco, Brasileia é a única cidade que tem uma sala de crise da Defesa Civil muito bem equipada, a equipe lá da Defesa Civil junto com a prefeita muito bem equipada, então ela ficava na sala de crise, ela tirou o gabinete dela e botou na sala de crise porque a prefeitura ficou isolada, ficou desmobilizada, e aí ela ligava, entendeu? A gente acompanhava, ligava, e aí foi destravando as pautas. Eu até falo uma coisa assim, como rio-branquense, eu tava lá e queria estar aqui. Sim, sim. Certo? E uma coisa que eu falo assim, eu sempre pergunto para a pessoa, quando a pessoa vem falar naquela situação do prefeito Bocalão, que ele estava lá fora, né? Estava em Manaus, acho que uma agenda com o vice-presidente. E a resposta dele para mim foi uma resposta cruel e dura. A cidade teve a enxurrada, primeiro teve a enxurrada aqui em Rio Branco, e quando perguntaram para ele, tá tendo isso, agora vai ter que esperar. A gente está solidário, mas a gente aqui está na agenda, não pode voltar. E eu sempre considero a gestão pública uma família. Eu vejo que a gente via a Fernanda Prefeita Sem chorando, porque Brasileia é uma família para ela. Os moradores, todo mundo se conhece. E às vezes eu acho que falta, às vezes não, falta essa empatia do prefeitinho Bocalão. Porque, Alan, se é a sua família, se você está lá em Manaus, em Brasília, na China, e fala assim, a tua casa vai alagar. Você dá um jeito... Tá tua mãe, tá tua filha, tá tua esposa lá. Você pode estar com o Papa, com o presidente da República. Se eu tô lá em Manaus e tenho um recurso de fretar um avião, de dar um jeito, eu venho embora. Então, assim, o sentimento de você ser gestor público é isso, é a empatia. A gente quer muito que o eleitor, falando já assim, se ponha. O político, ele quer muito que o eleitor tenha empatia por ele, mas o político, a pessoa que se dispõe ao cargo, tem que ter empatia. Ele não teve naquele momento, certo? Ele não teve. Creio eu até, assim, que se fosse na cidade lá em que ele nasceu, onde mora a mãe, onde moram os filhos, onde moram os parentes, a família dele, eu acho que se ele tivesse em Manaus, tivesse falado para ele, lá na sua cidade tá desmoronando, que Deus me livre, nunca aconteça, mas estou dando um exemplo, eu tenho certeza que ele tinha ido até de bicicleta, eu tinha descido de uma canoa no Rio Negro, ido pelo mar, tinha dado um jeito, mas faltou essa empatia. E quando falta a empatia do gestor, quando falta o sentimento do gestor, a gente vê o que acontece. A população sofre e as consequências são graves. E isso teve o constrangimento do ministro Valdez, que desembarcou em Rio Branco. Queríamos que ele fosse a Brasileia, porque o maior plano de contingência foi o nosso, né? Sim.
ajuda humanitária, desculpa, o maior plano de ajuda humanitária foi o nosso, mas não foi pela quantidade de pessoas ou foi por isso, foi simplesmente porque nós lançamos no sistema a real situação de Brasileia. E aqui, infelizmente, a prefeitura não lançou. Então teve aquele questionamento, porque na reunião estava o senador Petecão, Alain e até o governador, e foi questionado o ministro. O repórter perguntou ao ministro por que foi 6 milhões para Brasileia, que tem 30 mil habitantes, 28, 27 mil habitantes, e por que na capital veio apenas 1 milhão? Aí ele disse, porque nós agimos por demanda, é a prefeitura que nos diz o que ela precisa. Se não avisou ao ministério... Nós tínhamos 30 mil pessoas, assim diz a prefeitura, 30 mil pessoas que estavam fora de casa pela enxurrada que aconteceu ali daquele garapé que vem da Bebê, corta pelo bairro da Paz, vai descendo ali pela Ponte Sem Nó, pelo aquele bairro ali, vai embora. A prefeitura disse, entendeu? Então, assim, e tinha 30 mil pessoas da enxurrada e tinha inundação que o Rio Acre vinha de Brasileia e ia chegar em Rio Branco. Então o ministro disse, olha, a gente age por demanda. O ministro, lógico, se chateou, porque o cara foi cobrado por uma coisa que não é culpa dele. Sim. Se a prefeitura de Rio Branco lança 10 milhões, teria 10 milhões em caixa, porque dinheiro não é o problema. Agora eu não posso mandar 10 milhões se ele me diz que só precisa de 1. E aí foi o momento em que reenviaram o plano de ajuda humanitária para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso de Rio Branco. De Rio Branco, corrigido. Nós já estávamos com o nosso lá, nós preparamos toda a parte licitatória. Por quê? Porque esses planos eles têm 6 meses, até 6 meses para você executar, porque veja bem, é uma ação de resposta. Então a minha resposta precisa ser rápida. A minha resposta é para aquele desastre, para a inundação. Então não é um programa, vamos supor assim, de recuperação gradual, entendeu? De assistência social. É uma ação de resposta. Esse recurso ele é para atender aquele desastre. E aí nós conseguimos cumprir o plano no período, certo? De 6 meses. E hoje a gente tivemos essa semana, a gente acompanha as redes sociais e os jornais, a gente fica triste porque a gente é rio-branquense. Que o que é que aconteceu? A prefeitura, nós estamos chegando numa outra inundação e a prefeitura não entregou todos os materiais. E o TRE, como é um ano eleitoral, chegou e disse, tem que suspender porque vocês podem estar se beneficiando. A prefeitura pegou, suspendeu para avaliar. Ou seja, a resposta da prefeitura de Rio Branco, do prefeito Tião Bocalon, a pessoa já vai ser alagada de novo, como a gente diz, né? Passou pela seca. Exatamente. Tu entendeu? Ele está entregando cesta básica que o governo do estado está repassando para as prefeituras, todas as prefeituras estão recebendo, da seca. Ele tá entregando, foi em setembro. Que foi em setembro, agora em agosto. Uhum. E ele ainda está com produtos, com colchão, com cama, com o que da inundação. Do início de 2023. Do início. E ainda foi mais cruel. Teve um comentário dele agora no jornal aí, numa entrevista que ele deu, dizendo que a pessoa tinha que ter cuidado com a geladeira que ele deu, que para não deixar molhar. Meu irmão, o cara não mora onde alaga porque ele quer, não. Ele mora ali porque ele não tem condições de morar no canto que não alaga. A gente não mora... as cidades do Amazonas, elas cresceram na beira do rio. Elas são cidades ribeirinhas, depois que vieram as estradas. Então, por isso que os centros, grandes coisas começam ali. Então, eu vou dizer assim pra ti, eu gosto de falar, o cara não mora com a família dele na beira do córrego ali no bairro da Paz, não é porque ele quer não, pô. Não ela, é porque é o que ele tem. Aí o cara ainda diz assim, eu te dei uma geladeira, mas é o seguinte, tu não deixa molhar. E se vier outro enxurrado, o cara vai fazer o quê? Se a prefeitura tivesse um monitoramento desses igarapés, se ele soubesse medir, se ele tivesse esse monitoramento, o igarapé vai encher com tantos milímetros, eu consigo acionar uma sirene, eu consigo fazer um plano de contingência, eu tenho uma equipe montada de pronta resposta. Esse é o trabalho do prefeito. Não é brigar com um cara que mora numa zona de risco, que não tem condições de sair, que o prefeito vai fazer 1.001 casas em um dia. Exatamente. Certo? Quero que ele execute isso. São 24 horas um dia, né? Para ele fazer 1.001 casas. Então, se ele vai fazer essa 1.001 casas em um dia, ele tinha que primeiro se preocupar de tirar mais ou menos 5.000 famílias, 4.000 famílias, pelo menos em 24 horas. Que o que a gente viu aqui, infelizmente, isso é uma realidade de Rio Branco, do Rio Branquense, que a gente sofreu na gestão do prefeito Tião Bocalon agora, é que no dia seguinte a gente via pelo jornal, o Washington aqui nos chamando. Não tinha um servidor ali naquela parte que foi enxurrado. Aí depois que acontece, depois que as pessoas perdem as coisas, o discurso sempre é bonito.
Mas na hora ali que você precisa daquela mão amiga que te socorra, que te tire da água, que, poxa, tu sabe o sufoco que é pra gente conseguir as coisas. Sim, sim. Entendeu? Então a gente faltou isso. E eu sempre comparo o gestor com isso. Eu acho que o prefeito Tião Bocalhon, ele lutou muito para chegar na prefeitura. Eu aplaudo ele por ele persistir. Persistência. Ele teve muita persistência, mas no momento em que nós rio-branquenses, eu não votei nele, mas respeito o resultado. Sim. No momento em que os rio-branquenses escolheram ele para ser o nosso cuidador, digamos assim, até para ser a nossa autoridade representativa, ele trata a gente como se a gente fosse inimigo dele. Exatamente. Isso o rio-branquense é inimigo do prefeito Tião Bocalhon, porque carinho mesmo, meu amigo, cuidado, afeto não tem, entendeu? E para fechar esse bloco, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta com mais uma conversa boa que a gente está tendo aqui com o nosso amigo Márcio Oliveira. E a gente quer deixar também uma dica, né, para o nosso atual gestor. A gente respeita o seu mandato pela democracia e tem que ser assim. A gente precisa respeitar o voto. E o prefeito ele ganhou a cadeira de prefeito através do voto, através da democracia. E quando as pessoas achavam que ele seria a melhor opção, né? Ele já vinha tentando, e tinha algumas pessoas que diziam assim: agora é a vez do velhinho, deixa ele ser prefeito, vamos ver o que ele vai fazer. E muitas dessas pessoas mudaram de opinião porque realmente não aconteceu aquilo que o candidato à época se dispôs a fazer quando tivesse no mandato. E só assim, Alan, só pegando no gancho, né? Quando tu deixa o velhinho, eu lembro do Petecão, né? O Petecão era lá do lado dele, foi o Petecão que criou esse bordão. Fui convidado na época que eu fui candidato e apoiei a prefeito Socorro Nery, né? E o Petecão era: deixa o velhinho, deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. E hoje ele dele porrada em nós, assim, literalmente, nos começou trabalhadores. Começou batendo nos garis, né? Nos garis. E depois, eu não sei se é a máxima da vida, sabe? Quando a gente faz as escolhas erradas. Depois o próprio Petecão, o Bocalhon, como se diz assim no coisa, né? Na forma mais chula, mas é a brincadeira. O sapato pegou mesmo no pé da bunda mesmo, né? Do Petecão, com Mafisa, companhia e todo mundo, né? Exatamente. Agora tá sem apoio, sem grupo político e tentando uma reeleição. Mas enfim, a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no nosso Politicast no próximo bloco. E para continuar, para finalizar o nosso episódio do Politicast com o nosso convidado Márcio Oliveira, um cara que é altamente capacitado, conhecedor de Rio Branco, conhece as ruas, conhece as regionais, né? E pensa muito em Rio Branco. Ele já mostrou aqui todo o seu currículo, todo o seu trabalho pelo município de Brasileia, quando secretário de planejamento na gestão da prefeita Fernanda Assem. E a última notícia que temos é que ele se desvencilhou. Ele pediu exoneração ou foi dada a exoneração dele como secretário? Não sei, vamos perguntar isso para ele agora, porque teve até matérias rolando aí nos sites. Vamos perguntar o que aconteceu lá com o Márcio, que fez esse trabalho tão bom em Brasileia, mas que agora já não está mais no time da prefeita Fernanda Assem. Me conta aí como foi essa história, Márcio. Isso aí foi a história. Quando eu fui para Brasileia, né, a convite da prefeita, já falei para ela que a gente tinha um projeto para 2024 em Rio Branco, pela nossa cidade, e chegou o momento, a gente conversamos com ela, era para a gente ter saído ano passado, mas por alguns motivos da gestão, a gente entrou em acordo e toquei mais um pouco para frente pela equipe também, para a gente não deixar fazer a transição, fazer as coisinhas direito, né, como a gente diz. Deixar o trabalho tudo que você redondinho, fez organizado. Né? Tudo redondinho. E aí, nessa virada de ano, a gente fez a exoneração a pedido, saímos assim, imperfeito com a gestão, com a prefeita, né, com a equipe. Inclusive, estamos aí, apesar de não sermos mais secretário, nomeado, mas o que a gente tem de conhecimento continua compartilhando com a equipe, tirando as dúvidas, porque a gente não... É o que eu falo, a gestão pública é aquela coisa, é a família, né? Então, se a gente deixa, às vezes, de dar... Eu tenho um professor que ele era fantástico, ele dizia... Não estou desmerecendo o médico agora, nem o juiz, mas ele sempre dá um exemplo.
é uma canetada, literalmente, uma receita que um médico dá. Se ele cometer um erro, ele erra ali na vida daquela pessoa e no núcleo familiar. Um gestor público, um secretário, um prefeito, quando ele comete um erro, ele atinge uma cidade inteira. Toda uma sociedade, né? Milhares de pessoas. Um projeto errado, a falta de captação de um recurso. Então, por isso que a gente ainda continua prestando essa assistência, né? Continua dialogando quando precisa de alguma coisa, algum conhecimento que a gente tem, ou quando a gente precisa de conhecimento, a gente troca essas informações, mas super tranquila a nossa saída com a prefeita, gratidão mútua, recebi o carinho de todos lá da Prefeitura de Brasileia. Hoje tem uma parte em Brasileia, assim, no meu coração grande, vim de lá essa semana, a gente tem um trabalho da pesca que a gente desenvolve lá, junto com os pescadores, e a gente sempre vai estar junto, sabe? Brasileia é uma parte hoje. Legal. Então, olhando para aquela câmera ali, eu posso dizer que o quê? Márcio, onde está o coração do Márcio Oliveira? Está em Brasileia? Está em Rio Branco? Como que está o seu coração hoje? O coração do Márcio Oliveira hoje, primeiro está no Acre, né? Tivemos a oportunidade de... A época que eu trabalhei na usina de Jirau aqui em Rondônia, tivemos uma oportunidade de ir para a Colômbia. A gente também chegamos lá na usina, fizemos alguns cursos, chegamos à liderança de uma equipe. Acima ali do carro que eu estava, tinha só o chefe de equipe, né? Que era o... Como é que a gente chamava, meu Deus? Falhou agora. Resumindo. O encarregado da equipe. Acima de mim só tinha encarregado. Então eu tinha que fazer um curso de encarregado. E se eu passasse nesse curso que eu já estava fazendo, eu iria para a Colômbia. E resolvi voltar para o Acre. Então a gente ia criando de coração. E do pé rachado. E do pé rachado. Rio Branco, a minha cidade natal. Costumo dizer Rio Branco é meu bairro, entendeu? É onde a gente conhece todo mundo. Tem um coração, uma paixão grande por Brasileia hoje. Tem uma paixão grande por Sena Madureira. A família do meu pai é toda de lá. Meus irmãos, tenho irmãos lá, sobrinhos. Morei em Sena também. E tenho uma paixão enorme, entendeu? Enorme, enorme, enorme por Brasileia. Gratidão, né? Uma população assim muito acolhedora, muito unida. Gostei de ver em Brasileia porque todo mundo se conhece. Então, meu coração é o Acre. E as paixões são Rio Branco, são Brasileia, são Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, meus amigos da pesca, Mâncio Lima, Assis Brasil. Onde eu vou, tenho um amigo, graças a Deus. Que legal. Paga o almoço, né? Aquele amigão que paga o almoço. Tu, inclusive, participou de um almoço Cruzeiro do Sul lá pro Zé Roberto. Mandar um abraço pro Zé Roberto aí para Cruzeiro do Sul. Verdade. Um abraço, Zé Roberto. Nas minhas andanças aí, construindo a história do marketing político no Acre, fazendo algumas assessorias, uma das assessorias que eu faço é da Federação dos Trabalhadores da Pesca do Acre, né, a recém-fundada FETAP Acre, e fiz muitos amigos também no meio da federação e da confederação, que é a CBPA. Um abraço também para o meu amigo Gabriel Negreiros. Grande abraço para você. O abraço que eu vou mandar para ele é no final da CBPA. Mas, Márcio, você já falou que seu coração, né, o seu coração é do Acre, né, e suas paixões estão aí separadas nesses municípios do nosso estado. Mas eu queria te fazer uma pergunta, não sei se é mais espinhosa como o nosso personagem, cacto, né? Nosso cacto, né? Mas eu acho que é uma pergunta tranquila para você. O que o Márcio Oliveira espera para Rio Branco? O que eu espero para Rio Branco é que a gente temos a sensação de união, sabe? Eu acho que o Rio Branquense, a saudade que a gente tem de botar a cadeira na frente da casa, a saudade que a gente tem de ficar ali na frente da casa, de ficar na esquina com os amigos, eu acho que tu é dessa época, eu sou dessa época, sem esse problema de violência, sabe? Sem esse problema econômico, muita gente desempregada, sabe? A gente vê políticos e candidatos e mandatários falar de emprego e nada acontece, certo? Eu sempre digo, a pessoa não tá... Você acha que a juventude da nossa cidade está desassistida, Márcio? Sim, com certeza. A gente estava até debatendo essa semana, e eu leio muito, gosto de ouvir vários pensamentos. O problema do desemprego, da violência, é desemprego. O cara, a gente fala o cara assim, né? O cidadão, ninguém nasce bandido. Eu sou um cara hoje mais centro-direita. Mas ninguém nasce bandido. Quando tu nasce, não nasce assim, esse aqui vai ser bandido e esse aqui não vai ser bandido.
A sociedade que você tá ali, a microsociedade no bairro, é que te leva a isso, entendeu? Então, é o que eu sempre falo, o pai e a mãe, ele sai cedo de casa para trabalhar. Ele deixa o filho dele arrumado na escola. E eu te falo, porque isso eu via na escola. Você viveu isso, Vivi isso. E lá dentro da escola, na frente da escola, tem um cara que oferece a droga. Dentro da escola tem um cara que oferece a droga. Tem um que te alicia o menor para ir pro caminho. Então, no momento que a criança sai de casa, que o pai vai trabalhar e que deixa ela ali no setor público, é responsabilidade do Estado. Não é responsabilidade do pai. Aí o pai volta para casa com a mãe, quando chega de noite, nesse percurso, o Estado que tem que proteger a criança. Então, quando a pessoa chega a cometer um crime, muita gente fala assim, isso assim é bandido, tal. Mas ninguém nasce bandido. Tem gente que tem poder aquisitivo e comete crime, tem gente que é pobre e comete crime, mas ninguém nasce bandido. Então, hoje realmente é isso. E o que a gente espera para Rio Branco é que a gente sabe que dá trabalho, mas que a gente consiga reverter essa situação. A gente, em vez de a gente ser um estado que viva, um município, um estado que viva de assistencialismo, entendeu? Que a gente passe a produzir, que a gente passe a ter realmente, até digo, o prefeito Tião Bocalão, produzir para empregar. Eu não vejo nenhum projeto dele hoje. Nem produzindo, nem empregando. Nenhum projeto. Assim, o que eu falo é você tirar do papel, entendeu? O pouco de experiência que a gente tem, que a gente conhece, hoje a gente produz látex, né? Sempre produzimos e produz couro de boi, mas a gente não consegue produzir um calçado. Sim. Quando foram inaugurar a ponte, eu fiz um texto que até várias pessoas copiaram. Depois fiquei brincando ao plágio. Que a ponte vai ser a liberdade econômica. Meu irmão, o empresário sai daqui para ir produzir na China. O empresário é o mar, ele atravessa o oceano, vai lá, produz e volta para o Brasil. Por quê? Porque o empresário, o investidor, ele quer custo-benefício. Se ele lucrasse no Acre para produzir mais do que na China, o empresário estaria produzindo no Acre. Sim. É matemática. Sim. Eu ganho quanto aqui nessa xícara? Eu ganho R$1 se eu produzir lá na China. Mas lá no Acre eu ganho 1,10. Eu ganho 10 centavos a mais. O cara não vai trazer a linha de produção dele de 20 milhões de xícaras dessa para o Acre? Vai. Então, assim, a filosofia que se emprega na hora de pleitear o cargo, seja ele de vereador, de prefeito, de governador, é aquela filosofia de que vamos, mas tá aí. Eu quero ver qual é o projeto, o grande projeto, qual foi a grande fábrica que chegou aqui, só vou empregar 1.000 pessoas, 500 pessoas. Não tem. Então, assim, a filosofia na boca, no papel é lindo, mas pegar e fazer o investimento e dizer assim, não, eu vou topar isso aqui, a gente não tem. Então, isso causa o que? Causa o que a gente tem hoje. Então, a gente quer que Rio Branco ande para frente, certo? Que a gente consiga avançar nas pautas. E, infelizmente, a gente vê a coisa do mesmo jeito. E uma outra pergunta, o riobranquense, o cidadão de Rio Branco, pode esperar isso, essa luta, por uma melhora e por uma real mudança, sem ser aquela mudança que todo mundo fala quando quer política. Não, estou lutando pela mudança. Nem está lutando porque nunca lutou por nada e nem está mudando nada porque está com a velha política. Mas o riobranquense pode esperar que o Márcio Oliveira tenha, com o seu conhecimento técnico, com a sua formação, com a sua capacidade de gestão, que você consiga trazer bons projetos ou elaborar bons projetos para a nossa cidade, para que os projetos aconteçam e que, mesmo que de médio a longo prazo, esses projetos que você tem ideia, melhorem realmente a vida das pessoas, a vida dos jovens, porque a gente pode imaginar, mesmo que uma análise curta da política, se você está plantando aqui, talvez você não seja o gestor que vai colher o benefício para a população, porque vai passar 4 anos, o seu mandato vai vencer, vai terminar. Mas se você tem um bom projeto aqui e chegar lá na frente um outro gestor continua, você vai continuar colhendo frutos disso e a sociedade em si vai continuar sendo beneficiada, né? O que o morador de Rio Branco pode esperar do Márcio Oliveira nesse sentido, de trazer bons projetos para Rio Branco? Eu creio assim, primeiro a gente tem que ter a oportunidade, né? Sem a oportunidade a gente não consegue executar nada. Eu acho que chegou o momento do riobranquense voltar a dar oportunidade para as pessoas de Rio Branco. Não tenho nada contra as pessoas de fora. Fui muito bem recebido quando morei em São Paulo, quando eu morei em Porto Velho. Não tenho nada para que ninguém diga assim, o Márcio pensa pequeno. Não, a pessoa que vem de fora pleiteia o seu cargo, ou traga o seu currículo, é normal.
Mas eu acho que a gente precisa resgatar isso. Porque se a gente não der oportunidade para os de casa, como é que a gente vai querer ter oportunidade lá na frente? Então, para a gente poder implementar alguma coisa, a gente precisa dessa oportunidade. Hoje é uma oportunidade de estar aqui falando, e a gente consegue expressar o nosso pensamento, mas sim, a gente temos aí, hoje, isso é uma parte que eu faço, hoje a gente fazemos parte da Federação dos Trabalhadores da Pesca, fazemos parte da Confederação, nossa confederação já tem já tem 1.300.000 sócios. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, e são sócios, é uma gestão organizada, sistematizada. E os piscicultores também que estão dentro da aquicultura, que é pesca e aquicultura. E dentro da aquicultura você tem a criação de camarão, de peixe, de lagosta, de várias coisas. Então aqui no Acre, a gente quer começar a trabalhar nessa parte da implementação da piscicultura, fomentar a piscicultura, entendeu? A gente estamos aí pleiteando um projeto para que a gente temos pelo menos 5 unidades demonstrativas de criação de camarão aqui no estado, camarão de água doce, e tudo do setor privado. A gente quer começar no setor privado para que isso se torne sustentável, que seja uma coisa rentável. Então, assim, a gente quer implementar esses projetos. Para Rio Branco, a gente pensa em tudo. A gente pensa na segurança, a gente pensa na saúde, a gente pensa na educação, a gente pensa no déficit de creche, das mães que não conseguem trabalhar, dos pais. Eu passei por isso com minha neném. A gente tinha que sair do Esperança e eu tinha que deixar ela todo dia lá no Cabriúva, porque ali não tinha vaga, entendeu? Então passei isso com minha neném, passei isso com meu filho. Uma coisa que a gente vê muito crítica, eu passei com minha neném também, Rio Branco tem o Hospital da Criança, mas a gente não conseguimos ter um hospital de urgência e emergência infantil pediátrico. A gente não consegue. Então, a gente vê muito deficitário várias coisas, e são as mesmas promessas, né? Então a gente é de Rio Branco, eu te falo aquela coisa, Rio Branco é a nossa família está aqui. Tudo que a gente fizer de errado vai atingir a gente. Sim. Certo? E então a gente procura fazer o certo e fazer o máximo. E o que a gente quer para Rio Branco é que o rio-branquense volte a amar morar em Rio Branco. Muita gente foi embora, não foi porque quis, foi porque faltou emprego, cara. Eu tenho vários parentes que moram em Santa Catarina, que moram no Rio Grande do Sul, parentes mesmo, primo de 2º, 3º grau, várias profissões que foram embora porque não tinha como, cara, ficar aqui. A gente é muito difícil, faltou emprego. A crise da Covid veio, o governador agiu bem, na minha visão foi um dos melhores governadores nessa crise, entendeu? Mas o reflexo, a ação de resposta. Eu aprendi muito isso na alagação, não se preocupamos em ter uma ação de resposta, como eu vou minimizar isso aqui na área do emprego. Então, assim, a gente quer que Rio Branco volte a ser a Rio Branco, em que você bota a sua cadeira na beira da rua, você conversa com seu vizinho. A Rio Branco, que a gente vinha da Expoac quando era adolescente, nós descia no centro, tinha pouco dinheiro, nós saímos andando do centro, pegava o busão para vir da Expoac, e daqui a gente ia para o Esperança andando. E você não tinha medo da pessoa atirar em você, da pessoa te assaltar. O motoqueiro passar e levar teu celular. Não existia isso. Se existia, vixe, era muito pouco. E hoje você sabe, hoje a gente não pode sair fora de hora. Sim. Hoje a gente chega, eu passei por isso, a gente chega às vezes para ser atendido e é o do espera aí, espera aí, entendeu? Quem tá com criança, então assim, eu acho que essa parte da saúde para a criança tem que ser bem tratada, bem cuidada, e a gente ter as ferramentas públicas. É para isso que o gestor público é eleito. O gestor público, ele não é eleito. Primeiro, tu tá lá no teu cantinho quieto. É tu que vai lá. Eu acho que é isso que a sociedade tem que entender. E o candidato também. Estamos falando aqui de política e candidatura. Ninguém pede para você ser vereador. Ninguém vai na tua casa e diz, você é obrigado. Ninguém fala, vou dar um exemplo aqui esporádico. O ex-prefeito Marcos Alexandre é de São Paulo. Ninguém foi lá, pegou ele pela orelha, a população de Rio Branco, o senhor vai ser candidato. O prefeito Bocalon, que é de Minas Gerais, ninguém foi lá. Ele veio, ele se ofereceu. Então, a partir do momento que ele se oferece... A obrigação dele é pelo menos fazer um bom trabalho. E que ele é eleito, se ele não conseguir fazer um bom trabalho, ele tem que ter pelo menos empatia pelos moradores de Rio Branco, que são o chefe dele. Eu aprendi muito isso, eu tenho muito isso comigo. O chefe não é o prefeito, o chefe é o povo. É a sociedade, é os moradores que são chefes. Nós somos apenas funcionários deles. Entendeu? Então a gente quer
que os próximos gestores sejam, assim, uma coisa para o Rio Branquense. Comece a pensar nos candidatos que você conhece do seu bairro, entendeu? Dos candidatos que você sabe que é daqui. Que conhecem a realidade das pessoas. Que conhecem a realidade, porque uma coisa, eu também falo, Alan, é tu conhecer a realidade e outra coisa é tu viver a realidade. Sim. Eu sou o cara que peguei ônibus para ir para a escola pública, sou da galera do terminal, entendeu? Eu sou o cara que me molhei na parada, como muitos, que a parada não protege de nada, não protege do sol, não protege da chuva. Eu sou o cara que o busão já quebrou. E tu pegar, já aconteceu de eu pegar um ônibus, quando eu morava lá na chácara com a minha avó, pegava um ônibus no Vila Acre, na Curva Tucumã. Quando nós chegamos na frente do Parque Chico Mendes, o ônibus quebrou, que era o ônibus do Vila Acre. Aí nós pegamos o ônibus do Bom Jesus. Quando nós chegamos na ponte ali, o ônibus quebrou também. Então a gente viveu o problema. A gente sabe o que é o problema do Rio Branquense. E a gente sabe de causa. Então, assim, não tenho nada contra. Não estou fazendo aqui separação, um apartheid social de quem tem dinheiro e quem não tem, de quem é rico e não é. Mas às vezes eu vejo alguns políticos de mandato que são milionários. Declaram lá milhões. E às vezes eles tentam passar que fazem parte do CAD único, entendeu? E tu sabe aquela coisa que tu mesmo fala, não cola, tu não tá vendo que a pessoa fala e ela não sabe nem do que ela tá falando. Forçadamente. Então a gente é isso, a gente é Rio Branco, a gente é acriano, a gente é a pessoa que lutou, que trabalhou desde cedo, entendeu? Lá com meu avô, a gente é da época que quem estudava de manhã trabalhava à tarde. Sim. E quem estudava à tarde trabalhava de manhã. Entendeu? Então a gente é dessa época, a gente é de um bairro que cresceu a gente dentro do bairro, ali no Esperança, na Regional da Floresta, Novo Esperança, Doca Furtado, Esperança 3. A gente é dessa época, a gente viu o Rio Branco crescer, a gente sabe as dificuldades. E a família é grande, a gente compartilha o sentimento. Então a Rio Branco que a gente quer, eu acho que é essa nostalgia mesmo. Sim. É a Rio Branco, que não existe mais, que o cara vinha lá da Sobral disputar o campeonato no Esperança, o cara do Esperança ia lá com no Tranqueiro esporte, Neves, com cultura. o campeonato pegando fogo e todo. Tinha aquele estranhamento que era um empurrão para lá, um empurrão para cá, mas você andava em todo canto. Eu ando em todo canto, graças a Deus, em todo canto. Eu não tenho nenhum bairro, graças a Deus ninguém nunca me parou, ninguém nunca me perguntou se eu era de facção, graças a Deus, todo canto que eu vou, eu sou bem recebido. E é isso que a gente quer pro Rio Branquense, cara. A gente quer que o Rio Branquense volte a ter isso. Tu mora aqui do lado do parque, pô. Ninguém caminha mais aqui. E olha só, um adendo sobre isso. Eu fui na minha rede social, na minha conta privada, e fiz uma reclamação para a Prefeitura de Rio Branco sobre a iluminação do parque, que fica aqui na lateral, onde é a Rio Branco Filmes. E estava tudo escuro. E pelas câmeras a gente estava vendo pessoas sendo assaltadas aqui à luz do dia às 10 da manhã. Isso não foi uma nem duas, foram várias vezes, porque as pessoas eram assaltadas, aí olhava aqui por perto onde tem câmera e vinha atrás para tentar prestar queixa para reaver o celular. Muitas vezes estudante, senhora, senhor, praticante de esporte, enfim. Reclamei na rede social, o prefeito foi e mandou no outro dia, vim consertar a iluminação. Não demorou uma semana. A iluminação, acho que roubaram os fios de novo, tá escuro de novo. Isso já fazem mais o quê? Uns 2 meses. Já estava escuro há 6 meses, reclamei, vieram, consertaram, não durou uma semana, já está escuro de novo. E assim, eu, como morador daqui da região, não é alugado, inclusive, que eu estou investindo na empresa para ficar nessa localidade. Mas o meu retorno do poder público não é esgoto, não é nem segurança, não é iluminação pública, tá zero. Agora, tu imagina, isso a gente está falando de um local que é Abraão Alabe. Imagina quem mora no Calafate, que não tem rua, que é buraco, é esgoto, é tudo. E eu não é porque eu moro aqui que eu não ando nos locais da cidade, eu ando em vários. E os mesmos problemas que você vê, eu também vejo, e as pessoas que trabalham comigo também sofrem disso. É difícil morar em Rio Branco, mas a gente não desiste, né? E o que assim, que me dói é o seguinte, principalmente eu tenho a família da minha esposa, é toda ali do Ayrton Senna, né? Ali Sim. Da Baixada da Sobral. Né? Preciso mandar um abraço aí para Rivana, para Shirley, que são as primas lá, minha sogra Silene, minha cunhada Daiane, os avós, todo mundo lá. É lá que tem um problema de uma passarela que nunca existiu? Lá nunca existiu, os moradores sempre falam, né? Eu não sei como a gente fala, eu acho que aqui na cabeça de um burro, não, acho que foi de um jumento que enterraram, né? Abriu uma cratera agora no bairro e sabe o que é o engraçado?
E tem lá ruas de 150 metros. Aqui eu volto, eu não tenho nada contra a pessoa física do prefeito Tião Bocalhon. Uhum. E eu não vou reclamar de quem passou. Eu tenho que reclamar de quem está no poder. Quem não passou fez. não tem o poder de resolver, certo? E tu vai procurar e tu é quase que praticamente agredido por tu reclamar. Você entendeu? Abriu uma mega cratera lá. Entendeu? Quando chegar o verão, nós vamos tentar fazer alguma coisa. Ou seja, e o morador... mais 6 meses de novo para uma resposta que não vai vir. O mandato dele acaba esse ano. E o morador, 3 anos, a gente temos aí, vamos pro 4º ano e nada. Entendeu? Então, eu não vejo... Beleza, lançou... Eu sempre falo uma coisa. Ali precisa de uma intervenção na rotatória da Uninorte. Precisa. Mas, cara, tu imagina, eu tenho que arrumar o centro? Tenho que arrumar a via. Mas como é que tá o meu morador que mais sofre? Eu sempre digo uma coisa. O cara que passa 10, 15 minutos ali na rotatória da BB de carro para chegar em casa é chato. É ruim. Mas o cara que mora, vou te dar um exemplo, lá no Ayrton Senna, que o filho dele, que tem rua lá que tá na lama, que o filho dele tem 150, 200 metros para sair de casa para ir para a escola na lama, que o pai tem que levar nas costas, sofre mais. Com o pezinho na sacola, como... Não, pé na sacola. Voltamos pro pé na sacola em Rio Branco. Quem é que sofre mais? O cara que espera 10 minutos dentro do carro no ar-condicionado ou o pai que põe o filho nas costas para andar na lama? Entendeu? Então, isso daí é que o prefeito tem que começar a rever as ações dele. Então, assim, um investimento de 100, 150 milhões precisa. Mas, cara, vamos arrumar... Eu falo assim, o Esperança é a periferia, eu amo a periferia. Se o cara acha que o problema é dele, mas eu amo. Pra mim é meu bairro. Sim. Mas lá na Baixada é periferia. Não, meu amigo, tu for na Baixada de manhã, tu vê o que é aquele povo trabalhando de manhã. Cedo, todo mundo na rua, abrindo comércio, pegando um ônibus. Virou um centro urbano. Você ali. Entendeu? O povo tá lá cidade. ralando, pô. Aí o cara não vai lá pra recapear uma rua, para arrumar uma cratera, e ainda fica com raiva. Eu te falo da raiva porque eu fui reclamar. Entendeu? Aí o cara me disse, não vou dizer, não, poxa, tem que esperar, não sei o que, mas irmão, o cara não consegue passar. Não, mas tem que esperar. Aí eu lanço um mega, beleza, legal, tô dizendo é legal, mas eu lanço um mega viaduto num lugar que já é asfaltado, num lugar que o cara espera 10, 15 minutinhos, às vezes nem isso, entendeu? Enquanto eu deixo, vamos dizer assim, o que tem menos visibilidade, aquele eleitor, aquele morador da zona periférica lá, que precisa só de uma rua, pô. Eu deixo ele lascado para mim tirar foto na avenida. Levanta, faz um elevado, um elefante branco que vai aparecer para a cidade toda, mas a periferia está desassistida no básico. Destruída. No básico. Tá? Destruída. Eu posso falar isso assim que, até para o prefeito, assim, a periferia está totalmente... As ruas de acesso, em sua maioria, é um ano político, tem 140 milhões, tem não sei quantos milhões, mas, pô, é 3 anos na peia. Agora vamos para fechar. Tem alguns nomes que eu vou perguntar para você. Agora é o Cacto. Agora é o Cacto. Nosso Cacto me disse para perguntar para você. Bora ver o que é que o Cacto vai lançar aqui dos spin deles, né? Sobre alguns nomes e você vai me dar uma resposta rápida sobre esse nome. Certo? Você que é um cara técnico, é um cara que conhece de Rio Branco. É técnico ou é coração? Eu acho que você é muito mais coração. Então vamos lá. Mas você também tem um conhecimento técnico e de causa sobre as mazelas de Rio Branco, do nosso estado. Você já andou todos os municípios do estado, né, através do seu trabalho na pesca. Posso dizer até que você é um cara que hoje não é mais secretário de Planejamento de Brasileia, mas o seu trabalho no social, através do povo da pesca, que eu posso dizer assim, ele continua e está com uma força gigante, né? Se eu não me engano, são o quê? Mais de 10 mil? Isso, são mais de 10 mil pescadores que tem no Acre, a gente temos aí quase 11 mil, 8.600 e alguma coisa fazem parte da nossa federação, 80% existe uma outra federação. Temos a nossa confederação consolidada, quero mandar aqui um abraço para o Gabriel, nosso diretor nacional, nosso presidente Abraão, que estão fazendo investimentos. Eu não creio que nós vamos falar da federação em um outro momento e da confederação, mas assim, a priori hoje a pesca está se organizando, a piscicultura vai começar a se organizar e toda essa experiência que a gente tem na gestão nós vamos levar para esses 2 setores principais e para as outras áreas, né? Porque a gente topa muitos problemas. Então, e assim a gente está aí junto com a pesca mesmo. Hoje continuamos na gestão.
Entendeu? Você continua sendo um bom gestor agora de uma organização privada. Privada, que é a Federação. Muito grande, né? Que é a Federação dos Pescadores, que tem mais de 10 mil pescadores a julgar famílias, né? Isso. São mais de 10 mil famílias que estão com o povo da pesca. Mas, Márcio, falando sobre toda essa sua trajetória, sobre as pessoas que você já ajudou e que você continua ajudando hoje, né? Quem é uma referência para você hoje na política acriana? Na política acriana, em termos políticos, para mim, a referência de política, eu tô falando de política, a gente fazer um político que seja referência para o Márcio Oliveira hoje. Eu acho hoje que o Gladys é o maior político do estado do Acre. Político. Eu acho que ele é o maior político, consolidado, assim, da minha era. Vamos dizer, quando a gente diz, eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogar, e tu não viu, eu vi o Gladys jogar, e para mim ele é o maior político. Quebrou todos os paradigmas, inclusive tem na minha página aí, lá quando ele ganhou a eleição em 2018, eu fiz um texto lá em referência a ele sobre a quebra de tabus, e ele quebrou o tabu na reeleição, primeiro turno, derrotou todo mundo. Então, politicamente, e eu sempre falava, não se engane. Aquele sorriso maroto do Gladson é um fenômeno na política acriana. Eu estudei uma época sobre a psicologia da psicopatia. Então, assim, todo mundo tem... As pessoas se enganam com a psicopatia, né? Mas é uma pessoa determinada aquilo. Então, o Gladson, na política, eu sempre digo ele é o governador, não estou chamando você de psicopata, mas você é o político psicopata perfeito. Tudo por conta da determinação, por conta determinação, foco. Jogo ninguém tira o foco dele. Se você prestar atenção, ele pode estar na situação mais adversa e ele consegue sair rindo e a pessoa aplaudindo. Então, para mim, o maior político assim dessa era no Acre, engoliu tudo. Inteligência. Engoliu tudo. Todo mundo fez a fila e ele disse, agora vai passar, todo mundo contra mim. Então, para mim, o maior político é o Gladys. Agora, um segundo nome que eu vou falar para você, que o meu amigo Cacto ali soprou, que eu preciso falar para você e você vai me dizer o que define essa pessoa na opinião do Márcio Oliveira. Tião Bocalon. Quem é Tião Bocalon para o Márcio Oliveira? O Tião Bocalon, para mim, é... Tião Bocalon. Vamos expressar aqui de uma forma que não machuque, né? Sim, o espinho dói. Hoje tu não pode dizer nada, se tu se expressa, tá errado. O Tião Bocalon, para mim, primeiramente, ele é despreparado tecnicamente. Não, volta a vida pessoal dele, não tem nada a ver. Estamos falando aqui do gestor. Do gestor. Prefeito. Ele é incapacitado tecnicamente, ele não tem capacidade técnica, entendeu? É muito raso quando se trata de gestão. Ele parou no tempo, as medidas dele de prefeito não fazem parte de uma gestão moderna, que hoje a gente trabalha com a gestão de gerencialismo, que é quando você começa a tratar, como você trata o cidadão como cliente. A gestão burocrata, que é antiga, que é aquela dos aristocratas, que é aquela dos reinados, sim, sim. É que você tratava o cidadão como um súdito, entendeu? Sim, como ele é um subordinado a você. Então, para mim, ele veio dessa época. Ele olha pro Rio Branquense, assim, para a pessoa e diz, não, tu é meu subordinado, tal. Não, hoje é gerencialismo. Quando você trata o cidadão como cliente. O cidadão, ele é um cliente, de fato e de direito. Então, para mim, ele é incapacitado tecnicamente. Um segundo nome que eu vou lhe perguntar, na verdade é o terceiro, né? Perguntei sobre o Gladson Cameli, nosso governador, o nosso prefeito da capital. E agora, para esquentar mais um pouco, vou lhe perguntar sobre o Marcos Alexandre, o ex-prefeito da capital. O Marcos, eu trabalhei com ele, né? Mas o Marcos, ele tem um ponto de interrogação na história dele. Nós éramos um time, todos nós estávamos com ele na prefeitura, você sabe como funciona a gestão. Sim. Foi para a reeleição, eleito no primeiro turno, mas ele abandonou tudo e a todos, não sei por qual motivo, todo mundo falou para ele que ele não era o momento dele ser governador, certo? E para mim... Você acha que foi um tiro no pé? A campanha dele de 2018. Muito um tiro no pé. Muito tiro no pé. E assim, eu, enquanto time dele naquela época, hoje não faço parte do time dele, não sei se posso vir a ser, né? A política, ela muda e as composições, elas são constantes. Como dizia o ex-prefeito de Plástico de Castro, né? O Luiz Pereira, pai do Márcio Pereira, a política é dinâmica, né? Sim, sim. Ela é dinâmica, então ela... Tanto é que Marcos hoje saiu da esquerda e está na direita.
Será? É. Eu tô falando aqui o que o cacto tá me soprando, Isso, o espinho então, e tudo mais. Mas assim, o Marcos para mim é um ponto de interrogação. Será que ele não vai fazer de novo? Será que ele não vai, quando chegar lá na frente ele for prefeito, e ele não vai abandonar os riobranquenses? Ah, eu fui ser governador do Acre, mas será que ele não vai... Porque, cara, quando tu confia um mandato no primeiro turno para um prefeito que não é da cidade, e ele simplesmente abandona aquilo para ir cumprir uma ordem, a minha grande pergunta é, Marcos Alexandre, ele é autônomo ou ele é dependente? Eu não vou dizer o que ele é, porque é isso que eu estou esperando. Será que... Tá aí, Marcos Alexandre, é autônomo ou é dependente? É isso que a gente tem que... Independente, né? Não, autônomo ele já é independente, né? Sim, ou claro. ele é autônomo, ele tem autonomia... Ou ele depende de alguma ordem. ordem. Ou ele depende de alguma ordem, né? Aquele robozinho lá, ele é a inteligência artificial que entrou na internet e virou autossuficiente, ou ele ainda é aquela inteligência artificial presa, dependente? Então, o Marcos Alexandre a gente tem que esperar para ver o que ele vai definir o que ele é. Uma observação que eu posso até contribuir com esse teu pensamento é que ele saiu do partido da esquerda, teve o seu tempo ali eu acho, de caverna, né? Se trancou, seu ostracismo e pensou e disse, não, agora eu vou escolher um melhor partido, foi para o MDB. E no MDB se intitula e levanta essa bandeira já há alguns anos, que é o Partido dos Cabeças Brancas. O Marcos Alexandre também está com um grisalhozinho, né? Enfim, né, de muito trabalho e tudo mais. Mas eu acho perigoso quando um candidato, aliás, quando um político, ele sai de uma sigla e vai para outra, e quando chega lá ele meio que se mistura com aquela sigla. Claro, ele tem que ter seus alinhamentos. Sim. Mas você chega para um partido, que o partido se diz que é dos cabeças brancas, ele tá pegando aquele político e colocando dentro daquela cápsula que eles são. E será que é isso que Rio Branco quer? Que o Marcos Alexandre, aquele cara jovem, que está na rua todo dia, que ia para todos os bairros e tomava cafezinho com todo mundo. Rio Branco quer o Marcos Alexandre daquele jeito como prefeito, tá com saudade do ex-prefeito, ou de um novo prefeito cabeça branca que vai ficar no gabinete, sentado. Assim, eu já vi as postagens dele, ele tá andando em todo lugar e tal, mas eu acho que esse título de cabeça branca não combina muito com ele. Vamos ver o que pode acontecer, porque ele é um dos preferidos. E, sim, não, fez um bom trabalho. E o que eu te falo, o que eu volto a dizer lá, eu acho que o Marcos Alexandre, ele meio que fez isso. Isso não pode negar, ele atendia até 10 da noite. É tu tratar a pessoa como cliente. O cidadão, ele é um cliente. Nós temos que tirar essa coisa de suíte. Ele é um cliente, cara. Então você tem que tratar ele desse jeito. Mas volto a dizer, lá todo mundo veio a degola por causa disso. Entendeu? Então, assim, ele é autônomo ou ele é dependente? Pois é. E se ele está no guarda-chuva dos cabeças brancas, talvez ele não seja tão autônomo assim. Talvez tenha um cabeça branca maior lá que vai mandar na cabecinha branca dele. Mas enfim, a gente vai saber disso. Vamos tocar, né? Vamos tocar, vamos esperar, no né? decorrer do tempo a gente vai ver o que está acontecendo de verdade. E nesse jogo político, já que a gente está falando sobre política, estamos falando sobre os pré-candidatos, possíveis pré-candidatos à prefeitura de Rio Branco, já que a gente falou do governador, do atual prefeito, do vice. Do ex. Do vice não, do ex. E qual seria o outro nome que a gente poderia falar hoje? Alisson Bisteni? Sim. Minoru Quintara? Hoje a gente temos, até eu volto a dizer, eu estava falando ontem, a gente nem sabe realmente quem vai ser candidato, né? Quais são as pedras que vão se mover no tabuleiro. Sim. Entendeu? Temos algumas decisões que vão ser tomadas, tudo acontece em Brasília. Podemos ter um blocão, podemos não ter, entendeu? Então, assim, o Alisson é um bom nome. Eu sempre digo uma coisa, todos os nomes postos, a gente temos que avaliar que vão para a disputa, que é difícil, cara, ser candidato. Sim. São nomes que se dispuseram ali, então já considero que, sendo homem ou mulher, a gente é um bom nome. Está lá, você vai agradar um grupo, você vai agradar um núcleo da sociedade. Então essa diversidade de candidatos é bom. O prefeito Tião Bocalhon agrada a ala dele, Sim. que é a ala
muito radical. Com porrada sem porrada nas pessoas, ele agrada, tem seu eleitorado, entendeu? Ex-prefeito Marcos Alexandre grada a parte dele, entendeu? Começou com 60 e poucos %, mas já deu uma reduzida ali abaixo de 50%. Não começou. Eu já falei em outros momentos que eu não acredito nesses números, mas tudo bem. Aí temos aí, como agora você perguntou, o Alisson Bistegni, é um cara de Rio Branco, foi um bom secretário na Covid, não podemos esquecer isso. Entendeu? Mas é um cara também que tem que meio que nem o Marcos Alexandre. Eu acho que o Marcos Alexandre já provou o que ele é. O Alisson está provando o que ele quer ser. Ele está começando a demonstrar, mas creio eu que ele tem que voar mais. Eu conversei com ele ontem, me atende, o cara atende o telefone, retorna, tenta resolver e tal, mas tem que voar mais, tem que... Eu dizer aquela coisa, tem que rachar o pé, tem que virar a criança do pé rachado, entendeu? Tem que ouvir... Pegar um pouquinho de sol, tomar alguns cafés. Tem que ouvir o nosso cliente, que é o Rio Branquense, tem que ouvir, tem que anotar, e se possível chegar lá, tem que executar. Então, mas é um cara bom, um cara legal, um cara de um coração grande, que sempre é um cara que está num lugar difícil na Segovia, que é de resolver problema, né? É um cara de confiança do governador Gladys, é um cara que está num partido estruturado. Sim. Mas a mesma coisa, a gente nunca pode ser 100%. É um cara que, digamos assim, ele está subindo, mas eu acho que ele tem que ser mais incisivo do que ele quer. Quando você quer comandar uma cidade que nem a nossa, cheia de dificuldades, no extremo norte, né? O nosso estado do Acre é o estado mais ocidental que tem, né? Sim. Mais ao ocidente. Então a gente está longe de praticamente tudo, né? Mais quente. Então o cara tem que ir para cima. Eu acho que falta isso, falta ir para cima. E outra coisa, né? Renovar. Renovação é o nome. Renovação é o nome. O Acre não vai mudar se continuar com os mesmos políticos. O Brasil está mudando um pouco. Desde a era da redemocratização, lá da Constituição, ano passado, em dezembro, depois de uma briga desde 87, 88, 85, 80, eu estava vendo lá a história, quando se falou em reforma tributária, foi agora que foi aprovado. Por quê? Porque durante anos, as mesmas pessoas ocuparam os mesmos cargos. Então a política era ocupada por gente que passou 30, 40 anos. Então na hora que a gente conseguiu mudar um pouco o Congresso, a gente conseguiu avançar numa parte importante. Então, a gente tem... Para mim, eu sou esse. Por isso que eu também vou para o desafio. Né? Pretendo ir, não sei ainda. Tem muita coisa para acontecer. Mas... Eu já ia te perguntar, para finalizar, qual é a pretensão do Márcio? Vai para o desafio onde? Como? A nossa pretensão é... Hoje somos pré-candidatos, né? A lei já permite isso. Né? A legislação eleitoral. A gente está conversando. Você não pode pedir o voto, mas a gente está conversando, a gente está apresentando. Sentando em várias cadeiras de alguns partidos, está naquele namoro. A gente está no projeto para pleitear uma vaga de vereador em Rio Branco, certo? Representar o nosso cliente, que é o Rio Branquense, tratar ele como cliente, com o respeito que ele merece, entendeu? E fazer as políticas públicas acontecer. Então a gente esse ano está pleiteando aí, até o momento, como se diz, né? A gente nunca sabe, né? Uma vaga de vereador em Rio Branco. Se Deus quiser. Você, agora, então, oficialmente é pré-candidato? Oficialmente a gente é pré-candidato. Estamos já reunimos a família, os amigos, e estamos ampliando aí a nossa base para a gente tentar trabalhar, não tentar, eu não vou usar o tentar. Quem tenta é sorte, mas a gente vai trabalhar para conseguir esse mandato. E assim, Alan, a gente, enquanto Rio Branquense, a gente quer representar, sim, a indignação do eleitor nesses anos todos. Então, a indignação daquele eleitor que o ônibus passa atrasado, a indignação daquele eleitor que a parada de ônibus molha ele, a indignação daquele eleitor que anda com o pé na lama, a indignação do eleitor que vai no posto de saúde, falando de Rio Branco, e não tem atendimento, não tem remédio, a indignação do eleitor que sofreu uma enxurrada aqui em Rio Branco, que sofreu uma alagação, entendeu? Então a gente quer representar essas pessoas. E a gente vai botar o nome à disposição disso. E uma coisa, Alan, que eu quero falar, é muito difícil. A gente que vem lá de baixo, que vem lá da periferia, que vem lá do bairro que era periferia, hoje não é meu bairro, lá o Esperança e vários bairros, que a gente vem lá do bairro. A gente não vem do alto. Eu sempre falo, as pessoas, sempre, aonde eu chego, por onde eu passei, pelos carros que eu ocupei, tu é de qual família? Eu falo, sou da família Oliveira.
Que família? Tu não é dos Cameli, tu não é dos Viana. Então, assim, não tenho nada contra a família Viana e contra a família Cameli. Mas, poxa, o nosso estado tá o quê, Alan? 30 anos, eu acho, 25 anos, 30 anos, comandado por duas famílias. Não tenho nada, cada um fez seu trabalho. O ex-governador Jorge Viana, tu não pode dizer que o cara não fez nada. Sim. Entendeu? Ótimo não gestor agradou, para mim, depois da minha prefeita Fernanda Sen, mas para mim, ele é o melhor gestor que o Acre teve. Sim. Não é o melhor político porque o Glácio ganhou de todo mundo, mas é o melhor gestor. O projeto dele funcionou. Ah, não agradou. Ah, teve bloqueio ambiental? Teve, mas foi um cara que construiu. Construiu junto com o Binho, construiu junto com toda aquela equipe. Quando a população não quis mais, a democracia veio e tirou. É simples, esse é o fato da democracia. Mas assim, a gente é isso. Márcio Oliveira é o cara que quer estar lá para dar voz e vez àquelas pessoas lá da ponta. Não é o cara que vai andar o viaduto, não, que eu preciso, porque o cara não pode esperar 15 minutos. Eu espero, eu passo ali todo dia, entendeu? Eu quero ser o cara que vai colocar o asfalto, que vai ajudar a chegar o asfalto para que o pai lá no Ayrton Senna, lá no Tancredo Neves, entendeu? Para que o cara lá na Sapolândia tenha um trapiche para que ele não passe na lama, entendeu? Que ele leve o filho dele. Porque eu sempre falo, o cara que anda no carro com ar-condicionado, ele pode esperar 15 minutos. Agora, o cara que acorda de manhã, no inverno amazônico que nós estamos, ele não pode sair da porta da casa dele para a escola, levando o filho nas costas, ou com a sacola no pé, que é o novo calçado. O calçado de Rio Branco agora, vamos lançar aí. O novo calçado de Rio Branco no inverno é sacola no pé. E tu escolhe, me perdoe aí as marcas, se tu quer Araújo, se tu quer Mercado. A sacola quem escolhe é tu, o novo tênis, né? E com esse bom papo, então, nós queremos fechar o nosso podcast. Corta para a câmera do meio, minha produção. Estivemos aqui com nosso amigo Márcio Oliveira, que falou bastante sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Pontuou alguns assuntos até espinhosos, junto com o nosso amigo Cacto, que é o nosso personagem do podcast. Só um momento, ela não vamos esquecer do Jarude nem da Michele Mello, que estão pleiteando, né? Porque depois vão dizer assim, esqueceram meu nome. Eu tenho 2 dígitos, não falaram de mim. Aí depois nós saímos naqueles filmes lá, né? Que faz uns filmes agora tem uns filmes, né? Uns filmes de alta produção que inclusive... O cara cai do prédio, acorda, ressuscita, vira não sei o quê, para ele poder só dizer assim, lembra de mim, entendeu? Deputado Emerson Jarude, que inclusive me mencionou no último vídeo dele. Grande abraço para você. E os vídeos dele é legal, hein? Deputado, seus vídeos, ó. Cinematograficamente vamos até ver se a gente lança aí para concorrer a um prêmio, mas é muito legal, bem didático. Bem feito. Deputada Michele Mello, que foi minha cliente na campanha passada, foi eleita com o nosso trabalho, com a nossa assessoria de marketing político. Grande abraço para você também, minha amiga. E se você quiser mais assessoria para ser uma pré-candidata a prefeita, enfim, né, sabe onde procurar. Mas a gente quer encerrar o nosso podcast, né, em um próximo momento, em um outro momento. Nós estaremos convidando aqui, chamando o nosso amigo Márcio Oliveira de novo, para a gente conversar mais, ter mais esse papo mais político. E aí você também, na próxima oportunidade, vai falar sobre partido. Sim. Que daqui para lá tem que escolher ainda. Beleza? Márcio, bom te ver aqui. Espero que no próximo podcast a gente tenha muito mais assunto para falar. E assim, Alan, o que a gente quer é agradecer o espaço, né, para a gente estar falando um pouco da nossa trajetória, mostrando que temos capacidade técnica para estar ocupando, que eu acho essencial. Conhecimento de Acre. Conhecimento de Acre, de Rio Branco. E falar de novo, né? Nossa família é daqui, pô. A gente, há 20 anos atrás, a gente estava pescando ali, a gente jogou ali no campão, a gente é da galera que a galera toda parte Chico Mendes, interclasse, então a gente sabe o que é, sente a dor, entendeu? Então a gente está aqui para isso e agradecer o espaço, muito bacana seu projeto, faço até aí, eu já falo em nome de você, faz o convite aí para a galera vir, quanto mais a gente mostrar, claro, melhor né? Eu acho que a comunicação, eu sempre falo, depois da roda, da criação da roda, que foi para meu maior invento, a comunicação, a globalização é uma das melhores coisas. Nós estamos aqui conversando, o cara tá lá no Japão, tá vendo a gente. Exatamente. E você que é pré-candidato, se quiser compartilhar um pouco da sua vida, do seu conhecimento, os pré-candidatos a prefeito, quiser, o espaço está aberto para a gente contribuir aí com a nossa comunicação, né? E contribuir também com informação para a sociedade. Roda a vinheta, estamos fechando o nosso Politcast.